Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Connect Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí. Sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo, é um prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Minha gente, hoje, dia 23 de janeiro de 2023, 23 de 1 de 23, hein? 23 para tudo quanto é lado aí, palpite para a rapaziada que gosta de fazer uma fezinha, hein? Minha gente, muito obrigado pela companhia dos amigos que estão sempre nos prestigiando, rapaziada que já passa por aqui na nossa fanpage nos acompanhando, Edson Silva, Bruna Pires, nos prestigiando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse mês de janeiro, em razão da campanha Janeiro Branco. Os nossos queridíssimos ouvintes já estão até acostumados com essa minha fala aqui. Desde o último dia 2, nós estamos trabalhando o assunto saúde mental aqui no programa Flávio Azevedo. É um prazer sempre grande estar tratando desse tema aqui para você, né, que está aí sempre ligado na nossa programação. E aí é o seguinte, hoje uma das pessoas que ao longo do mês estamos recebendo variados personagens aqui para falar de saúde mental. E hoje uma das pessoas que está aqui nos acompanhando e nos prestigiando, vai participar conosco desta conversa sobre saúde mental. A campanha Janeiro Branco busca chamar a atenção para o tema saúde mental, assim como nós temos o Novembro Azul, que fala do câncer de próstata, o Outubro Rosa, que fala do câncer de útero e de mama, né? O Setembro Amarelo, que fala especificamente de suicídio. O Janeiro Branco, ele pretende buscar chamar a sua atenção para todos os assuntos e temas e problemas que envolvem a pauta saúde mental. Então, todos vocês são bem-vindos para conversar conosco aqui a respeito desse tema, né? E recebo hoje aqui a vereadora Márcia Matos, vereadora do município de Tanguá. A vereadora Márcia Matos é a nossa convidada aqui. E eu, inclusive, escrevi aí no enunciado aí que uma das bandeiras da vereadora, que trabalha com a questão também das pessoas com limitações, né? É intérprete de Libras, né? Tem uma série de bandeiras nessa área aí, e logicamente não poderia deixar de ser
A saúde mental também é um dos assuntos aí que chamam a atenção dela através do seu mandato. Então, vereadora, muito obrigado. Sei da sua correria, das suas atividades, né, do corre-corre que é comum à nossa vida hoje. E a senhora dispensando um tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia aqui. Seu boa tarde aos amigos que estão aí nos prestigiando e ligados em nossa programação. Então, boa tarde, Flávio, boa tarde aos amigos que estão conosco, né? É um prazer imenso estar aqui com você, agradeço o convite, para nós estarmos aí falando um pouquinho sobre a saúde mental, contribuindo, né? Você fala daí, eu falo daqui, os ouvintes falam dali, todos entrosados nessa pauta tão importante. Então, é só agradecer a você pelo convite por estar aqui hoje, falando de um assunto tão importante, né, para todos nós. Começo com aquela pergunta que eu faço para todas as pessoas que chegaram aqui nessa abertura de conversa, vereadora. Essas campanhas realmente a senhora percebe que tem resultados efetivos quando você busca chamar a atenção, etc. Aqui, por exemplo, nós temos o mês todo trabalhando e eu fico pensando, será que nós teremos algum resultado a partir de falarmos aí quase 30 dias de um único tema? Como é que a senhora vê isso? A força e o poder dessas campanhas? Pois é, Flávio, eu torço que sim, né? A gente torce que dê certo, porque é para isso que a gente faz essa mobilização, né? Eu falo que, você falou aí, janeiro branco, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, enfim, o pessoal fala na Câmara que eu gosto muito do colorido, porque cada mês é uma história, mas é porque eu acredito nisso, eu acho importante. Lógico que a gente não vai atingir o que a gente espera, né? Ainda não, talvez não, né? Mas a gente espera que isso, que seja mesmo, que surja esse efeito, e muitas das vezes, assim, alguma coisa, Flávio, vai atingir, porque alguém vai ser chamado a atenção, vai despertar, ali às vezes não é para si, mas ele vai ter aquele olhar de alguém que precisa desse acolhimento, desse apoio. Então, assim, de alguma forma, essa campanha é sim, e eu acredito, eu falo que janeiro branco, ok, mas não é só em janeiro, né? A gente tem que falar isso o tempo todo, porque aí é um mês falando e 11 meses sem esse cuidado. Então, assim, eu acho que essas campanhas deveriam ser, lógico, tem um mês ali da celebração, né? Mas que deveria ser mais falada. Perfeito, gente. Então, para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui Márcia Matos, vereadora do município de Tanguá. Queria aproveitar, inclusive, a oportunidade, vereadora, para perguntar como que é enxergar esse tema tendo um mandato em mãos, né? Porque a gente, quando está fora, é mais ativista, né? Poxa, poderiam fazer, poderia acontecer, etc. e tal. E quando a senhora chega no mandato, o que a senhora percebeu que, de repente, em âmbito municipal, logicamente, faltava uma força de lei, de indicação legislativa, etc. e tal, que a senhora conseguiu colocar, trazer como projeto, provocar como vereadora? Como é que tem sido o seu mandato, né? E aí eu coloco de maneira geral também aí a questão da deficiência, que a senhora também trabalha, né? Como é que tem sido esse mandato da senhora nessa direção? Então, é um desafio, né, Flávio, muito grande, porque, assim, às vezes a gente tem várias ideias, né, são várias coisas que a gente vislumbra, mas não cabe no município, não depende só, não é a vereadora que é, o outro, né, os pares, que são todos também, têm as suas bandeiras, inclusive tem o mês de janeiro branco, a gente tem essa lei, né, para criar aí políticas, palestras, ações, inclusive, Flávio, aproveitando, na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live com a psicóloga a Gisele França, que a gente vai estar falando sobre o janeiro branco, para fechar aí, né, com chave de ouro, digamos assim. Mas, assim, lógico que como é que fala? As proposições, né, as leis que a gente indica, lógico que faz toda a diferença, porque assim, eu penso de uma forma, você pensa de outra, talvez uma lei que você propõe, eu consigo fazer uma emenda ali, uma coisa que é mais voltado para a realidade do nosso município. Às vezes a gente vê muitas coisas em outros municípios, mas que não cabe dentro da nossa cidade. O prefeito, a gente tem
essa vantagem, porque o prefeito é totalmente também voltado para essas ações, dentre outras, então tem esse cuidado de fazer, né, a coisa acontecer. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente bate ali na trave, mas não desiste. Por exemplo, psicologia na escola, né? Eu fiz essa indicação para ter o psicólogo ali para atendimento dos alunos, que eu acho que isso é muito importante. Hoje eu atuo também na rede, né? Não do município de Tanguá, em São Gonçalo, eu sou intérprete de Libras lá, e eu vejo essa necessidade no chão da escola. Então eu vejo que muitas coisas acontecem, poxa, se tivesse um psicólogo para chamar esse aluno, para conversar, e para os professores mesmo. Então nós fiz essa indicação, por enquanto não aconteceu, mas a gente não desiste, a gente é brasileiro, e estamos aí para tentar, né? Não foi naquele momento, mas a gente pode estar fazendo novamente, quem sabe tornar realidade, que eu acho que é muito importante, entendeu? Perfeito. E queria que a senhora comentasse também realidades de Tanguá em relação à saúde mental. O que nós precisamos avançar, né? Tem coisas que funcionam bacana, né? Aquilo que precisa ser ampliado. Que olhar que a senhora tem para esse segmento? Hoje a gente consegue ver, assim, que tivemos um avanço, ainda falta, né, bastante, mas é o que eu te falei, são degraus. O poder público envolve, tem muita, não é você chegar ali, eu quero contratar um psicólogo, tá, eu sou psicólogo, vem aqui. Não demanda, né, várias ações de bastidores, né, que a gente precisa avançar para ter esse atendimento. A gente tem o CAPS, que tem ali o atendimento da saúde mental, funciona muito bem com o Aleph, né? Mandar um abraço aí para o Aleph também, toda a equipe, aproveitar esse momento, que trabalham ali com maestria, atendem, mas tem o limite deles. O psicólogo, ele não consegue atender, passei, tá liberado, vem o próximo. Não, demanda um tempo. E aí é o que a gente acaba caindo no déficit desse atendimento. Porque tem pessoas que precisam de anos de tratamento. E como que eu vou chamar o próximo? Eu não tenho. E tem o psicólogo tem a carga horária, né, Flávia? Sim. Ele também tem que cuidar da saúde mental dele. Então, assim, a gente não consegue por conta disso. Então, eu acho que o que hoje falta é mais profissionais. A gente trabalha para que tenham mais profissionais. Na clínica escola é a mesma coisa que acontece. Talvez não, também a falta desse funcionário, da oferta desse profissional, entendeu? São muitas, são alguns pontos que nos travam, né, para ter um atendimento melhor. Mas hoje no município, o que eu entendo é a falta do profissional. Eu fico observando que nós temos alguns segmentos, a saúde é muito assim, né? É o tal do buraco sem fundo que as pessoas chamam, né? Parece que quanto mais você faz, quanto mais investimento você faz, mais demanda aparece, né? E aí, até eu conversava uma vez com o secretário de saúde de Rio Bonito, eu falei, é natural que as pessoas começam a acreditar no serviço e agora tá bom, e o cara vai, né? Porque até então o sujeito não ia, porque não vai funcionar, não vai ter vaga, etc. Então você faz aí um prognóstico, um planejamento para atender X, daqui a pouco tem 2X, aí no ano que vem você vai para 2X, parece 4X, e quanto mais você vai colocando, mais vai tornando eficiente o seu serviço, mais aumenta a demanda, etc. Então, porque tem uma demanda reprimida que você às vezes nem tem conhecimento dela. É mais ou menos isso também? É mais ou menos não, é isso, é exatamente isso. E aí você me fez lembrar até das campanhas, porque quando a coisa está acontecendo e está fluindo, é o que acontece. Quando nós iniciamos a clínica escola, que foi aí um ganho muito grande para o município, ainda não funciona como as mães, né, esperam, ainda tem aquela coisa que, poxa, eu tô lá na fila, mas é o que eu tô falando aqui, a gente não tá defendendo A ou B, não é isso, falta profissional. Se você souber... Tanto a Marcele, que é a gestora lá, né, quanto a professora Lene, que vai trabalhar nesse acolhimento agora, que teve aqui na sexta-feira no programa. Ambas foram, né, principalmente a diretora Marcele, ela falou, olha,
que a gente precisa é aumentar a equipe para poder atender mais gente, porque hoje eu não consigo colocar mais Olha, alunos pra se dentro. você tiver uma TO, terapeuta ocupacional, pode mandar lá falar com o secretário de saúde, porque não tem. Não tem o profissional, então a gente não consegue. E voltando à sua pergunta, é exatamente isso, porque nós não tínhamos a clínica escola. Parecia. Que não tinha autista. Exatamente, Flávio. E aí é triste até, porque Sim. cadê? Onde estava? Né? Quando iniciou-se que fizemos as inscrições para as carteiras, tinham 30. A gente não vai fazer agora não tem demanda. E aí começou. E aí buscando, falando, a gente, né, chamando na rede social, até para ter essa base de quantos eram. Tem uma fila para ser atendida. Então, assim, gente, quanto. E aí é por quê? Porque tá vendo que tá funcionando, que o atendimento tá bom, que era isso, que a gente. Lógico que vai demandando outras coisas, mas o que funciona quando achou ali, é esse o fio condutor, tá tudo certo, nós vamos. Tem mais de 100 na fila de espera, Flávio. Surreal, a gente tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora da clínica. Num cenário que você achava que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, tinha 47 pessoas quando a gente iniciou. Ou, assim, que bom, talvez a gente consiga atender gente de outro município. Não consegue, nem daqui. Entendeu? Ou seja, e é aquele negócio que eu falei aqui, você tinha 47 no primeiro momento, vamos dizer que você faz um planejamento para 50, A gente né? fez para 80. Para 80? Então, aí você dimensiona pessoal, equipe, né? Estrutura física até do lugar que você vai trabalhar, né? Tudo para 80. E quando vê, é o dobro que você tem disso. E aí você não quer deixar ninguém sem atendimento, só que não dá, né? Você fica... E é isso. Minha gente, as coisas não são tão fáceis como parece, né? E é por isso que nós trazemos aqui essa conversa de ambos os lados, né? Com personagens de todos os segmentos e atividades, né? E é importante termos aqui o vereador para conversar conosco, né? Sobretudo a vereadora Márcia Matos, que tem essas bandeiras, né? Interessantes. E eu sempre falo, às vezes, com alguma outra pessoa, Márcia, que faz uma reclamação aqui, etc. e tal. Às vezes eu vejo alguns comentários em rede social que dá a impressão que o prefeito acorda de manhã cedo, ou o governador que seja, acorda de manhã cedo e fala assim, olha, tira o médico lá de tal lugar, porque hoje eu estou querendo prejudicar aquela galera ali. E aí você fala que uma coisa muito interessante, que vai a esse encontro, que é a dificuldade de se encontrar determinados profissionais, né? E na saúde, neuropsiquiatra, né? Essas especialidades mais complexas, né? E você está falando de uma aí que não é tão... na minha cabeça não era tão complexa assim, mas você está dizendo que tem dificuldade, que é o TO, o terapeuta ocupacional, ou porque ele já está ocupado, ou por uma série de questões também. E aí, nós tivemos um cenário, que eu não sei como é que foi aqui em Tanguá, em Rio Bonito, complicou-se muito o atendimento, na área da saúde principalmente, porque parece que o Ministério Público não quer mais que as pessoas acumulem X cargos dentro da tal da carga horária que é exigida. E aí tinha alguns profissionais médicos que conseguiam atender, além da carga horária, ele fazia um bico, saía mais cedo aqui, atendia ali, etc. e tal, e não deixava descoberto, né? Tanguá também sofreu com isso também? Sim, Tanguá também. E aí já não está muito bom. Sim. Ainda acontece... Você já tem uma carência de pessoal. Pois né? Acontece isso, você só tem a regredir aí com relação ao atendimento. E foi o que você falou, pô, a gente, lógico que não, a gente quer atender, quer que o munícipe tenha o atendimento, eu acho que isso é dignidade, eu acho não né? Aquela coisa de você não ter que pedir para ninguém, não, você vai lá, o atendimento tá lá, é isso que tem que ser. Só que cadê o profissional? Flávio, pediatra, é uma dificuldade enorme. Sim. Nós tivemos processo seletivo ano passado, não tinha ninguém inscrito. A clínica está sem pediatra. Lógico que tem que ter o atendimento. Já tive com a minha filha lá e não tinha, foi ruim, não agora, mas faz tempo. Claro, a mãe com o filho no colo não quer saber. Só que assim, não tem profissional. Não tem, o cara não se interessa, ele quer... O cara não quer vir trabalhar aqui, ele escolheu não vir, ele foi para outro lugar. Ele quer ir para... Aquela coisa de jurou ali que é por amor, que é... Não, aquilo não, Flávio. Então, assim, é triste isso, né? É uma realidade que... E aí afeta diretamente
Nós, né, os munícipes. Perfeito. E é isso. Eu conversando com um médico, anos atrás, gente, eu trabalhava no jornal Folha da Terra ainda, eu não tinha nem programa de rádio, foi lá no início da minha carreira de jornalista, e ele me apresentou um cenário muito interessante em relação a pediatra. Ele disse o seguinte: Flávio, os pediatras tendem a cada vez mais a sumir do mercado, porque você, quando está na faculdade, você vai fazer aquela especialidade que dá mais retorno financeiro. Hoje o que dá retorno financeiro é cirurgia estética. Acabou. O pediatra, e aí quem me falou isso inclusive foi um pediatra. Ele falou: o pediatra, Flávio, ele é aquele cara, é o mais massacrado de toda a cadeia da medicina, porque ele vai atender uma figura que não sabe dizer o que está sentindo. Um bebê de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que não fala, e chega chorando. Faz exame, né? Mas você não consegue perguntar a um bebê que ainda não fala: e aí, cara, você tem o quê? Está sentindo o quê? Né? O adulto consegue explicar: estou com uma dor aqui, que não sei o que, não se resolve, não consigo dormir, estou assim, estou assado e tal. E o bebê, como é que faz para falar? Né? E as famílias e os pais não querem saber, e tome processo, e não sei o que mais, aquela coisa toda. O médico falou isso para mim. E ele disse: então, Flávio, na verdade, esse desaparecimento dos pediatras é porque, tirando aquele pessoal antigo, né, que já tem aí tantos anos de experiência e meio que consegue adivinhar o que a criança tem por conta do tempo de estrada, os mais novos não querem passar por essa experiência. Então o cara vai fazer cirurgia estética, que é muito melhor, que pega aquela mulher com tesão de ficar gostosa para poder agradar alguém, e ela faz de tudo que o cirurgião manda, e as dietas necessárias, compra a cinta que tem que comprar, etc. E, tal. E o cara prefere ir para lá do que fazer pediatria, e a cada 10 crianças atendidas, uma reclamação, um processo, uma denúncia no CRM e tal. Ele me deu esse cenário, né? E eu comentei com ele ainda: cara, mas por que a mídia não trabalha isso, né? Por que a sociedade não... Por que isso não é informado às pessoas? Né? Flávio, porque não se tem interesse também, porque é uma argumentação até certo ponto antipática, porque você, querendo ou não, está acusando o usuário de dele ser parte dessa responsabilidade, que o cara não quer fazer pediatria, etc. e tal. E eu achei muito interessante essa fala desse médico antigo, professor, inclusive, de faculdade de medicina, numa entrevista que eu fiz com ele. E realmente, gente, eu fiz essa entrevista tem uns 15 anos, né? Não vejo ninguém tratar desse assunto. Ele falou: Flávio, existe um sério risco da pediatria ser uma especialidade em extinção, ou temos que pagar muito caro por esse profissional, porque as pessoas não querem. Os médicos, quando saem lá da clínica geral, se formam e vão buscar especialidade, ninguém quer fazer pediatria mais, né? Não. E o que você está falando vai ao encontro daquilo que esse médico falou para mim, e não é de hoje. Pois é, falta mesmo pediatra, e tanto você falando aí agora, não tinha parado para pensar, né, dessa forma. Mas, não sei, pode ser coincidência, mas pensando rápido, pediatra, a maioria é mais velho. Não é? Tem pediatra cabeça ou pediatra, não, o cara é neuro, né? A galera vai para esses caminhos aí mais específicos. O que está dando. E que está dando retorno. Pediatras são verdade, são os mais antigos. Pois é, então, e ele falou para mim, você pode reparar, ele conversando comigo, ele disse: pode observar, Flávio, que os pediatras são médicos envelhecidos, você não tem um garoto, um menino. Pois é, e esses envelhecidos, assim, aquela coisa de trabalho aqui, trabalho ali, não. Ele trabalha, ele vai. Então. Vai no ritmo dele, até porque já trabalhou o suficiente. E agora basta... Sim, só vai manter aquilo ali. Vai trabalhar naquele lugar que vai dar menos aborrecimento. Um plantão ele já não quer mais, porque ele já tem uma carteira de cliente no consultório. É isso. Né? Aí ele vai... Aí vem a falta, né? É o que está acontecendo hoje, a realidade. Sabe as palavras desse médico. Pois é, então, e isso precisa ser informado à população, né? E aí fica aquele porradeiro em cima do prefeito, seja lá de que cidade que for. O vereador acaba entrando por tabela nessa insatisfação também, porque sempre tem aquela história do mas eles não fazem nada, com né? certeza, mas como é que você vai fazer? O cara decide, vai botar a faca no peito de alguém e dizer: meu irmão, faz pediatria, pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá para fazer, né, Flávio? É verdade, não dá, não adianta. E não adianta botar a faca no pescoço do vereador, que não vai resolver. Se o cara não quer fazer pediatria, não quer... Outro dia eu mandei uma conhecida que é pediatra em Mangaratiba. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Aí ela veio.
ficou uma semana, foi embora. Porque chamaram não sei aonde, que pagava mais, foi. Então, e por aí vai. E se isso for verdade, como é que vai ser? A gente não... Ainda temos esse outro cenário também de prefeituras que pagam salários melhores, né, por terem condições orçamentárias melhores, né? Aqui pertinho da gente, que tem uma cidade chamada Maricá, que parece que paga 20 mil reais ao médico, né? Dá para comparar com Maricá. E aí, Tanguá e Rio Bonito praticam aí coisa da ordem de 10 mil, né? Isso aí. E aí eu geralmente pergunto ao ouvinte que está nos acompanhando, você, se fosse médico, você ia trabalhar aonde? Né? Você, se fosse médico, você ia trabalhar aonde? Onde paga 20, onde paga 10, né? Para trabalhar no caixa do supermercado, o cara pagou R$1, amado vai de lá, você vai e você imagina 10 pau de diferença. Então, gente, né? Então, mas são assuntos que eu penso que deveríamos tratar, né? E eu entendo que talvez essa questão da terapia ocupacional que você está falando aí esteja meio que nessa direção também, porque... Eu ouço muito que a terapia ocupacional é problema do valor do custo do curso, entendeu? Não é... Você não encontra ali numa faculdade mais próxima, que você tem aquela facilidade de ir, aquela flexibilidade. Não, são locais específicos e o curso é caro. Então, por isso... Tem as pessoas que se interessam, mas quem tem condições de fazer já está mais ou menos estabilizado numa outra carreira, não vai começar outra, né? E quem está começando não tem grana para poder pagar esse negócio. É exatamente isso a situação do terapeuta. Coisa, hein? Outro dia eu vi que está oferecendo na Unicelv, se eu não me engano, acho que é esse. Aí mandei para umas amigas que gostariam. No primeiro semestre dava até para eu vou. Mas depois o negócio já... Não, aí acabou. Chega na página 2, volta à realidade. Sabe aquelas letrinhas do rodapé? Só para atrair. Só para atrair, depois já era. E aí, poxa, queria tanto. Pois é, não dá. E aí, enquanto isso, a gente fica... Sei lá, tinha que criar algum... De repente, já é uma coisa para pensar, né? Um estímulo aí para quem está, para quem é funcionário já do município, uma bolsa, um incentivo para você que se interessa, porque tem que catar já essas pessoas. Você se interessa, um incentivo, uma bolsa para cursar, porque senão daqui a pouco... Pois é, mas aí, veja só, Márcia, eu vou me colocar no lugar do prefeito aqui agora, né? Vou sentar lá na cadeira do prefeito agora. Fico pensando o seguinte, eu pego a Márcia Matos, que está super interessada em fazer o curso de terapia ocupacional, que é caro, e aí eu crio um mecanismo para que o município, né, consiga formar esses profissionais. Aí daqui a pouco chega a Maricá e oferece 20 mil. Vai embora. E claro que você vai, porque afinal de contas, né? Complicado. E aí? Né? A não ser que eu conseguisse fazer uma cláusula que diz assim, você tem que trabalhar 10 anos para mim. O que eu acho que não é possível acontecer, entendeu? Mas quando... você está certo, Flávio. Assim, é a gente tentando buscar soluções, mas você está certo. Não, a ideia realmente aqui é pensar. A gente não está fazendo crítica a ninguém aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, claro que não. Estamos aqui pensando em cenários, né? Que são cenários do administrador público lá. É o cara que está sentado na cadeira com a caneta na mão para tentar fazer o melhor. Mas aí, Flávio, eu já vou pensar que talvez esse funcionário pudesse ser um funcionário já de carreira, que aí seria mais difícil dele ir para Maricá. Não sei, Flávio, a gente tem que... E outra coisa, gente, Maricá também aqui é só porque é a cidade mais próxima, tá? Por favor, nós temos Niterói, Rio de Janeiro e outras cidades Maricá aí que também pagam, Macaé, que também pagam muito bem. Maricá é mais próximo, a gente está dando como exemplo, nada pessoal. Porque a gente alcança lá também, então é por isso que a gente está usando aqui a cidade de Maricá. E que bom que eles têm lá um bom orçamento. Vamos torcer para a gente ter petróleo aqui também, Rio Bonito, Tanguá, para a gente conseguir ter esse royalty aí, né, Márcia? Precisando, vamos catar, vamos buscar. Deixa eu mandar aqui um abraço para algumas pessoas nos acompanhando aqui. Edson Matias, boa tarde para você, meu irmão. Bruna Pires, né? Deixa eu começar lá de cima. A Bruna Pires colocou aqui, querida vereadora, mandou um coração. Bruna, o detalhe é o seguinte, você mandou o coração para a vereadora, faltou o meu, entendeu? Aí, quando coloca o coraçãozinho nos comentários, tem que botar pelo menos 2, porque tem que ter um para mim também. Ora, bolas. Edna Bernardes, boa tarde para você. Edna, na mesma situação, ó, uma florzinha só, 2, tem 2 pessoas aqui, Edna. Minha amiga Zenilda, que é de Tanguá, um beijo para você, Zenilda. Evandro Carvalho, boa tarde a todos, boa tarde para você também, meu irmão. Um abraço à vereadora Márcia Matos, excelente vereadora, um ser humano incrível, tem todo o meu respeito e admiração.
Boa tarde, Flávio Azevedo, excelente programa, com pautas importantes para a sociedade em geral. Sucesso sempre, Evandro. Obrigado pelo carinho. Thelma Fonseca, Bruna Pires diz aqui, excelente colocação, Flávio, semelhante ao profissional de nutrição que é especializado no atendimento apenas de bebês e crianças. Olha, já entra uma outra especialidade aqui que nós nem tínhamos conversado e a Bruna está fazendo aqui a ponderação. E tenho certeza que nessas faltas todas que nós temos dentro da área da saúde, muito é exatamente igual o que a gente está tratando aqui sobre o terapeuta ocupacional ou sobre o pediatra, né? Sim, sobre o terapeuta. Esse profissional que não aparece. Não aparece. Eu fico imaginando, aproveitando a fala, a Bruna, ela é nutricionista, ela é nutricionista especializada em autismo e materno-infantil, nutrição materno-infantil. Sim. Então, por isso que ela fala, porque ela vê essa dificuldade. Ela tem... Como é que vai alimentar um neném, né? Um bebezinho, né? Que ela quer dizer isso em relação ao pediatra que não, né? O pediatra que não consegue perguntar ao paciente o que ele tem, né? Exatamente. A situação do pediatra lógico que todas as profissões são importantes, mas é bem mais grave, digamos assim, né? Porque a gente não pode ficar sem o pediatra, a criança não pode ficar sem o pediatra. Nasceu com o pediatra, primeira semana pediatra, mês pediatra, constante essa relação do pediatra. Nutricionista, a gente dá um jeito, se for o caso, né? Terapeuta ocupacional, a gente... Mas e o pediatra? O pediatra não dá, a criança está com febre, eu vou fazer o quê? Né? Sentiu. E você é aquela, tá sentindo o quê, bebê? Não sabe, você não sabe. Então, assim, e tem toda aquela expertise, né? Tem aquela que você falou que o pediatra mais antigo, ele já olha, a mãe nem precisa falar, né? Então, assim, eu espero que esse médico que te falou, ele... que ele está certo, mas que isso não evolua. Porque, sinceramente, eu fiquei preocupada com isso agora, sabe, Flávio? Você não tinha parado para eu levei pro coração, eu fiquei muito preocupada. Não tem como você ficar sem um pediatra, gente. Não tem como você ficar sem um cardiologista. Não tem como você ficar. E é isso que está acontecendo mesmo, Flávio. Está perdendo o amor à profissão. Acho que é isso. Amor à profissão. A pessoa tem que ter amor à profissão. A gente vê... Tem pessoas que têm amor à profissão, atende... Lógico que, gente, a gente espera um retorno. Você está aqui, né? Eu estou trabalhando, é vivência. Só que tem um amor à profissão, tem que ter. Se não tiver, eu acho que as coisas não vão evoluir. Só financeiro, né? Você tem que estar ali, você tem que... Senão é tudo muito mecanizado. Então, não flui, não. Bem, gente, para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui a vereadora Márcia Matos de Tanguá. A nossa pauta, saúde mental, mas é lógico que com uma série de possibilidades de divagarmos sobre temas que estejam orbitando em volta também da saúde mental. E esse é o propósito de falarmos um mês sobre a pauta saúde mental e trazermos especialistas de variados caminhos, né, experiências, etc. E vem aqui a vereadora, que tem a experiência de um mandato legislativo, né, tem um olhar também a respeito desse segmento. E onde se encontram, Márcia, a questão das limitações, das pessoas com necessidades especiais, a saúde mental? Eu fico pensando, essa pessoa que tem necessidades especiais e queria entrar nessa seara para falar um pouquinho da saúde mental dessa galera, né? Porque assim, tem muita bandeira, tem muita gente que defende, tem muito ativista, mas quando chega na hora do frigir dos ovos, na vida real, a vida é muito difícil para a pessoa que tem limitações, né? O meu amigo Cadinho, que está sempre acompanhando o nosso programa, e certamente ele vai me mandar esse áudio, né? Ele sempre reclama das calçadas, né? Cadinho é de Rio Bonito, ele sempre reclama das calçadas irregulares, os buracos, etc. e tal, e as pessoas que têm necessidades especiais, essas necessidades, né, e assim, mudam nomenclatura e inventam um monte de coisa, etc. Mas a realidade ainda é muito dura para as pessoas com necessidades especiais. E como é que é a saúde mental dessa pessoa que tem que lutar, se eu tenho que matar 1 leão por dia, essas pessoas têm que matar 2, 3, 4 leões por dia, porque tem que se locomover com uma cadeira de rodas ou sem enxergar, etc.
Fala um pouquinho desse cenário. Pra pessoa com, se me permite, Fica à vontade. com questões de nomenclaturas, não é mais pessoa com necessidades especiais, é pessoa deficiente. Agora voltamos a falar deficiente, porque antigamente era feio chamar de deficiente, né? Aí inventou o portador, aí não, o portador não pode porque ele não leva na mão, né, etc. Então... Mas assim, então, com relação a essas calçadas, isso é triste mesmo. Você vê ali o cadeirante, né, e assim, ele quer ter a autonomia dele. Aquela cadeira é para que ele se locomova sozinho, ele não quer que ninguém levante. E a gente encontra muito essas barreiras, né, em vários comércios, né, e parte, principalmente do poder público, essa questão de iniciar essa mudança. Lá aqui, né, em Tanguá, eu propus a lei do piso tátil, que a lei foi aprovada e a gente cobra e espera que aconteça. Quando eu proponho a lei, eu gostaria que tivesse em todo o município, mas eu acho que a gente ainda não chegou, né, não sei, num patamar aí que consiga atender. E assim, tem que começar. Tem que atender todo o município, eu digo, mas a gente tem que começar. E até na própria lei eu proponho que começamos do poder público, que incentivamos as empresas, não sei, através de uma taxa de alvará, diminuir alguma coisa, não sei. Não é ali você não podar o município de ter os recursos, não, nada disso. É só um incentivo para que a empresa... Não é renúncia de receita para que o prefeito seja penalizado, né? Exatamente, isso aí, não fugiu a renúncia. Não é renúncia de receita, não tem nada disso. É só um incentivo para que o empresário vá ali e faça uma rampa, gente. Talvez o cara tá ali iniciando as obras, já faz de acordo com que tenham acesso. E assim, Márcia, baixinho aqui para nós. O problema é que nós ainda temos até prédios públicos sem... Então, é isso que eu estou falando. Sem acessibilidade. Pois né? é isso que eu tô falando. A gente está falando aqui do empresário, de estimular o empresário, etc. Mas ainda temos prédios públicos que são inaugurados e quando você chega lá não tem o banheiro adaptado, não tem as São coisas mínimas, né? E é exatamente isso. A gente tem que começar. O poder público tem que dar o exemplo. Para eu poder pedir para o empresário tá se adequando, eu tenho que fazer enquanto poder público. Você não fez seu dever de casa, tá querendo que eu faça por quê? E são coisas bem pequenininhas. Você falou aí do banheiro. O banheiro não entra numa cadeira de roda. Cara, eu fui visitar uma Às escola. vezes não entra nem o cidadão. Não, né? E quantas vezes eu já fui no banheiro que ele é tão pequenininho que não cabia eu lá dentro. Né? Se você entra, não fecha a porta, você aperta a porta, você não entra. Exatamente. Aí tem que ficar encostado na porta, não precisa fechar a porta. Assim, encosta na porta, porque aí na hora que alguém forçar, você está encostado nela, tá tudo certo. Tá tudo certo, não precisa fechar. Como é que vai entrar uma cadeira, cara? Não. Né? Eu fui visitar uma escola e, assim, é uma construção antiga e tal. A gente precisa estar adaptando, lógico. E é um colégio eleitoral, inclusive, né? Olha só. É um colégio eleitoral e tem eleitor cadeirante. Tá, e como é que faz? O cara votar? Ele vota aqui, na vida inteira ele vota aqui. E como é que o cara vai votar? A gente pega, ele não quer isso. Ele fica totalmente constrangido. A pessoa que estava falando comigo disse que ele, tipo assim, baixar a cabeça. Fica com vergonha. Porque se ele está entrando ali na cadeira de roda, ele está entrando. De boa, mas desde o momento que você tira a pessoa, fecha a cadeira, bota a cadeira, abre, pô. E aí depois, quando ele entra, não acabou não, tá? Que tem um monte de escada pra... Sim, já deu. Você vê bancos, né? Você vê bancos, né? Tanto privados quanto públicos, e o cadeirante chega para receber, para fazer algum movimento, etc. e tal. Depende da ajuda de terceiros, né? E aquela autonomia que nós tanto pregamos e que se defende tanto, nós não temos. Então é por isso que eu digo que toda essa campanha que se faz para as pessoas, né? Isso tudo reflete, né? Para o deficiente, né? E antes que a convidada puxe minha orelha de novo, já tem que começar a me adaptar ao novo nome agora. Não muda mais não, gente, pelo amor de Deus. Então a pessoa com deficiência que precisa dessa inclusão, que é um termo agora super na moda, mas essa inclusão às vezes realmente é só nos discursos e
Pois E é. efetivamente na vida real isso não acontece. Não acontece. E a gente, não fugindo do tema aí, do Janeiro Branco, Uhum. né? que Não, todo- a gente está falando aqui da Não. saúde mental desse cara. Sim, Que fica é isso aí. com vergonha, a saúde né? mental desse cara. O primeiro sintoma é com vergonha, né? Pois Por é. conta E dele aí? não querer ser um Sim. atrapalho, mas acaba sendo. O sujeito Claro. se sente, né? Pô, Sim. Pô, eu tô incomodando. Exatamente, né? Tô incomodando, não tá legal. Eu tenho que chamar alguém para ir comigo, eu vou incomodar alguém. E muitas das vezes, né, é doloroso de pensar, mas é assim, vamos. Aí a pessoa fica cheia de coisa para falar, para ir, entendeu? Ah, não posso, agora eu não vou. E a pessoa tá ali, só quer muitas das vezes exercer o direito dele, quer ir lá sacar o dinheirinho. E tem que depender. A de minha alguém. mãe tem um déficit de visão. E aí eu tenho que votar com ela, né? E aí ela faz uma reclamação de que a urna, aquele espaço ali que fica a urna eletrônica, é muito escuro. E realmente, ela tem, por exemplo, ela tem uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar. Então, se ela chega nesse ambiente aqui, ela tem que ficar uns 2, 3 minutos em pé para poder ela conseguir, então, ver o ambiente. Se chegar lá fora com muito sol, tem que esperar 2, 3 minutos para ela conseguir ter a visão dali. E aí, se tirar do sol, botar num lugar escuro, mesma coisa, etc. E tal. Então, ela vem na claridade, chega ali dentro para votar. E ela sempre fala, cara, esse ano agora para votar, ela fala, leva uma lanterna para mim iluminar aquilo lá, que eu não estou vendo os números, né? E realmente, ela vem lá de fora com sol. Chega ali, a urna, ela é colocada numa parte de canto da sala, até para não ficar perto da janela, que a gente sabe que é uma questão de segurança também, etc. E tal. Aquela proteção Já tem aquela proteção que escurece mais. Os botões são pretos, né? Exato, Das teclas. né? Exatamente. Então, para mim que enxergo bem, né? Beleza, mas e para a pessoa que tem essa deficiência? E aí você percebe que a galera dos mesários ali levam aquilo na brincadeira, né? Acabei tendo que entrar com ela para ela conseguir ver onde que estava votando, eu para lá, eu para cá, mãe, para lá, o número ali, tal, aqui. E o pessoal fica pouco à vontade também, os mesários, que não, na verdade eu não posso fazer isso, mas ela queria votar, e aí como é que faz, né? Então tem todas essas questões assim que precisam ser pensadas, e onde eu digo que nós temos muito discurso, muita falação, mas a vida real ainda é muito difícil para o sujeito que tem deficiência, e deficiência de todo tipo, né? Todo tipo, seja ela motora, visual, né, auditiva. Visual, então, eu vejo muito pouco avanço, pouquíssimo avanço com relação à deficiência visual. O surdo também, por mais que inclusive até nós teríamos uma intérprete aqui hoje, mas por conta do marido dela fazer aniversário, tudo bem, Célia, tá perdoada. Na próxima ela vem com a gente. Isso é muito importante, né, Flávio? Porque a gente está aqui conversando, eu tenho vários amigos surdos, não sei se você tem, mas eu quero acompanhar, mas vai acompanhar o quê? Eu não consigo estar aqui falando com você porque tem que pensar. Fazer livros ao mesmo tempo. Não dá, até daria, mas alguma coisa vai ficar para trás. E você tem que passar na íntegra o que está sendo falado, né? Então, assim, a causa que aquela inclusão que a gente prega, aquela coisa, aquela acessibilidade cai por terra. Eu faço programa aqui na rádio desde 2014, na Rádio Sambê, eu comecei em 2008. E aí, ou seja, tem bastante tempo que eu faço programa de rádio. Todas as vezes que eu falei em trazer alguém aqui, eu sempre me esbarrei nessa demanda que o cara tem de poder vir aqui, o intérprete no caso. Ah, não, vou falar com fulano. Ih, Flávio, fulano não vai poder ir porque vai dar aula ou vai ter que levar em algum lugar. Foi chamado da professora Lene, sexta-feira, traria uma intérprete. Que ela falou comigo, Flávio, vou levar uma intérprete, que ela é boa, não sei o que, tal. Daqui a pouco, em cima dela mandou mensagem para mim, Flávio, ela foi requisitada lá em determinado lugar para atender uma pessoa surda. Então, a gente vai... Todas as vezes acontece comigo isso aqui. Acredito, e sabe por quê? Também? Porque são poucos oferta do profissional. Mas aí nesse caso... Voltamos à questão da terapia ocupacional. Voltamos. Por quê? Mas aí nesse caso, assim, são poucos, agora até mais, tá? Mas assim, ninguém se interessava. Ninguém se interessava. Conversava ali com o surdo por mímica, aquela linguagem doméstica. Ele conversava só com quem mora na casa dele, saiu, nem sai. Surdo, você também não sabe onde tem, cadê os surdos, porque ele vai sair para conversar com quem?
Então ele não sai, então ele fica em casa. Agora faz uma busca ativa de quantos surdos. Eu fiz no ano de 2021 uma palestra, foi um encontro de surdos. Vem surdo de todo... eu lembro. Lembra disso? Lembro. Então, vem surdo de tudo quanto é canto. Por quê? Porque, e vem mesmo, tá? Ele vem de Campos, ele vem de São Gonçalo, ele não quer saber, ele quer que tenha ali, porque ele vai encontrar naquele ambiente, ele vai conseguir se comunicar. Então, como não tem essa oferta, né, diariamente, quando tem, meu filho, eles vêm todos. Então, é outra... Eu encontrei o professor Tarcísio aqui no Rio Bonito. O sinal dele, Tarcísio. Eu sei que é assim. Tarcísio, eu estudei com ele. E aí encontrei o professor Tarcísio com um grupo de surdos ciclistas. Sim. E aí ele me falou uma coisa interessante que eu vou aproveitar a oportunidade para dizer aqui, eu sempre que posso falo disso. Tarcísio, ao modo dele, né? Alguém interpretou para mim o seguinte, a fala dele, para que eu dissesse aqui na rádio, que por vezes quando o ciclista está na frente do seu carro patetando, né, que é o que nós pensamos, né, e o cara está comendo na buzina, né, para passar da frente, dá filho de jogadeira, para não falar outras coisas. Na verdade o ciclista é surdo, ele não está sabendo que tem um carro ali atrás porque ele é surdo. E o Tarcísio me disse isso, né, ele parece que ele lidera um grupo de ciclistas surdos que fazem trilha por aí. Eu encontrei ele lá em Braçanã, no Altão lá, e aí ele me disse isso. A esposa do Tarcísio, ela não é surda, né? Ela domina a linguagem de brasileira de sinais, né? Por conta do Tarcísio. E aí ela que me disse isso. O Tarcísio está pedindo para você dizer lá na rádio que se tiver ciclistas na sua frente, você tenha paciência, porque de repente não é que o cara está bêbado ou está lerdo. É porque ele é surdo. E não adianta também, você vai queimar a buzina e ele não vai te escutar. É porque ele é surdo e por vezes ele está no caminho ali por conta de alguma necessidade e tal. E aí todas as vezes que eu tenho a oportunidade eu falo isso aqui. Então atenção motoristas, né, ao lidar aí com o trânsito, pode ser que aquele sujeito que esteja na sua frente patetando, serve para mim isso, é alguém que é surdo e não viu que o seu carro se aproxima, né? Tem essa questão aí. Eu achei muito interessante esse toque que o professor Tarcísio me deu. Muito importante. Né? E sempre eu tenho oportunidade de falar sobre isso, que é uma realidade da Márcia. Né? É bom você falar isso sempre que possível, porque aí você vai espalhando alguém que não E quem está ouvindo aí, por favor, passa para frente. Porque são coisinhas pequenas, mas que faz toda a diferença. Às vezes o cara, poxa, a gente vê aí casos de acidente e tal, muito com ciclista. Pode ser, muitas das vezes. Eu encontrei lá em Braçanã, na Pousada Relicário. Ele tinha mais uns 8 surdos com ele. E aí, nesse dia que ele me falou isso, eu estava fazendo trilha, e aí a mulher dele, acho que foi a esposa dele, Flávio, ele está pedindo o seguinte, ele fez os sinais, né, que eu não entendo, porque eu não falo uma segunda língua, e é uma segunda língua, viu, pessoal? Né? A Libras é uma segunda língua, como quem fala espanhol, é como quem fala português, é como quem fala esperanto, é como quem fala mandarim. Né? Eu vejo sempre as pessoas falando que quem aprende o mandarim, por ser a linguagem dos chineses, né? A língua dos chineses é o mandarim, está pensando no futuro, porque não sei o quê, porque a China está crescendo. Gente, os surdos crescem em muito maior proporção do que os chineses, né? E não vejo a mesma propaganda. Já notou isso? Não tem esse interesse, é impressionante. Ninguém fala assim, olha, cara, tem uma comunidade de surdos enorme precisando ser ouvida. Então vamos fazer o Libras. Né? Mas é isso que eu estou te falando, ainda existe certo preconceito? Isso aí, talvez a gente fala as coisas, pode ser, mas não é, ainda existe muito preconceito com relação. Você quer aprender o quê? Você prefere, pergunta para um adolescente e tal, dificilmente você vai ouvir dizer que quer aprender Libras. Eu fiquei, Flávia, essa semana no final do ano, muito feliz até, porque na escola, eu vivo lá, em casa eu às vezes fico lá, né, dando uma de... porque eu quero que Júlia e Fernando consigam se comunicar, né, e assim, às vezes tem um surdo na escola, pode salvar uma vida. Tem muito com relação à mulher violentada surda, Flávio. Você não tem noção da quantidade. Ela não consegue expor o que está acontecendo. Ninguém entende o que está acontecendo. Já pensou nisso? E a gente não para para pensar nisso, né, cara? Como é que a mulher surda, e automaticamente muda, né? Não, ela só é surda mesmo. Não, sim, mas não fala porque não ouve, né? Mas a surdo-mudez, né, que a gente chama, né? Pelo menos na enfermagem. Já está banido, né? Já está?
Bom, É eu fiz o curso de enfermagem. É surdo, Flávio. Tudo muda, Flávio. Eu fiz curso de enfermagem em 90, né? Flávio vai brigar comigo a aqui gente já chamava já. de surdo. Não, é bom que a gente vai aprendendo. Eu também aprendo, gente, né? Mas era surdo-mudez porque, na época, o professor dizia que primeiro vem a surdez. Ele não fala porque não consegue ouvir, né? E aprender. Mas agora é surdo, independente de qualquer coisa, né? E aí ele dizia que... voltando aqui à questão dessa agressão, como é que essa mulher agredida vai botar a boca no trombone, né? Se ela não consegue falar. Não consegue falar, já pensou? Caramba, cara. Pois é, eu já passei por uma situação Já dessa. encontrou a situação dessa? Que ela queria expor que ela estava sendo agredida. Em Tanguá mesmo. É mesmo? Ela não conseguia. E aí, assim, como que ela não encontrava ninguém pra falar e tal, aí o marido batia e aquela coisa toda. Coisa horrível. E sem falar que, isso aí eu lembro que aqui em Rio Bonito tinha uma história de uma surda, ela era mais ou menos da minha idade, quem é da minha geração e é de Rio Bonito, cria de Rio Bonito vai lembrar disso, e de repente ela apareceu grávida. E aí foi toda uma investigação para se saber quem era o pai daquela criança, não sei o que mais. Será que essa mulher não foi, né? Aí na época descobriram que não. Ah. Ela tinha um namorado secreto lá e tal. Né? Parece que o cara tinha esposa, tinha um negócio desse assim. E o cara ficou muito à vontade, porque ela não ia contar para ninguém, né? Nem que quisesse. Oh, meu Deus. Mas aí de repente aparece grávida, né? E a família ficou gay. Como é que é? Essa mulher não tem namorado, não tem ninguém, etc. Daí houve exatamente como você está falando, todo um processo de investigação, alguém que pudesse conversar com ela para entender e tal. E piora, tá? A gente consegue piorar isso falando com relação aos surdos, que tem o surdo que ele não tem a língua de sinais. Ah, tá, sim. Ele não tem. Sim. E aí? Porque, tipo assim, se o surdo tem, ele eu não consigo. Consegue dialogar. Eu consigo. Uhum. Isso. Se ele tem, eu consigo conversar com ele. Se ele não tem. Né? Ele vai... Que era o caso dessa moça lá, nesse meio tempo de adolescente. Lá, aí piora, porque aí, lógico que vai conseguir. Vai conseguir, porque. Alguém vai conseguir. Vai fazer. Vai criar mecanismo ali, se ela quer falar do telefone, a gente vai entender. Sim. Mas numa situação de emergência, até chamar alguém que consiga. Já foi-se a vaca pro brejo com corda e tudo, entendeu? Caramba, rapaz. Pois é. Agora que eu estou lembrando dessa história aqui Isso aí. O Bonito tem. Até eu lembro que, não sei se ainda está passando, a novela O Cravo e a Rosa, a novela do Petrúquio, que tinha um camarada lá que se fazia de mudinho, né? Uhum. E tinha lá umas 3, 4 meninas que namoravam ele, etc. e tal, e ele fingia que, na verdade, ele fingia que era o nome dele é Mudinho, o personagem fingia que era mudo, não sei o quê. E as meninas tinham lá seus pulos de cerco com ele exatamente porque ele era mudinho. Ele não falava. Não falava, mas falava assim. Quando chegava no meio dos amigos lá, ele contava a história dele lá e tal. Era um enredo desses enredos engraçados. Se aproveitava da pilantragem das meninas, né? E tal. Isso aí, a novela O Cravo e a Rosa lá é ambientada em 1920, né? Uhum. Você imagina isso naquele tempo, né? Deixa eu olhar aqui. O meu amigo Cadinho me mandou aqui mensagem. Cadinho, ele é deficiente visual e é cadeirante também, né? Cadinho certamente está dando aqui uma contribuição. Deixa eu aumentar o som aqui, como diz aquela música DJ Aumenta o Som. A gente ouviu o que o Cadinho vai dizer aqui. Vamos lá. Flavio, amigo, realmente fica deslizar a calçada para gente que é cadeirante, né? E passar, né? Então, que a dona... A professora Matos puder fazer pela gente, né, para os cadeirantes, eu, em nome de todos os cadeirantes, agradeço. Escuta, só te perguntar, o coração que a gente manda, pode mandar pelo WhatsApp também? Só que eu não sei mexer nesse negócio de coração. Estou você que deve buscar, ele é todo seu, tá bom? Um abraço, querido. Um bom programa para você. Uma boa tarde. Uma boa tarde também para a dona Marcos aí, que eu esqueci o nome dela, tá bom? Tá, um abração. Um abraço. Beleza, Cadinho. Obrigado pela sua participação sempre, né? Cadinho
Nós estamos recebendo aqui Cadinho e amigos que estão chegando agora. Márcia Matos, vereadora de Tanguá, e que tem na questão da deficiência, etc. e tal, uma das suas bandeiras, é professora, inclusive, né, intérprete de Libras, né? Libras, que é a linguagem, né, brasileira de sinais, que é uma segunda linguagem, né? E os corações, Cadinho, que mandam para mim, é o tal do Emotions, né? O tal dos Emotions que tem no Facebook, tem no WhatsApp também. Mas eu gostei dessa história aí do seu coração de verdade. Muito obrigado, né? Você tem o meu também. Abraço, Cadinho. Tudo de bom, meu irmão. E obrigado aí pela audiência dos amigos todos aí. Meu amigo Rubem, lá de Rio Seco, nos acompanhando aqui. Genro do finado João Serafim, né? Cunhado de Flávio, né? Meu xará. Valeu, Rubem. Obrigado, meu irmão. Flávio que está sempre ali na entrada do Green Valley, ali vendendo suas frutas, né? Tinha um caldo de cana lá, ele não botou mais o caldo de cana. Abraço, Rubens. Minha amiga Lucimar Ferreira passa por aqui também dizendo parabéns, Márcia. Obrigado. Viu, Lucimar, pela sua companhia. Os amigos nos acompanhando aí pelo Facebook. Aquela rapaziada que vai acompanhar depois pelo YouTube também, que vai acompanhar mais tarde. Um beijo grande para vocês. Sexta-feira, quando a professora Lene esteve aqui, quando eu finalizei, a gente tinha 750 visualizações, mais ou menos. Aí no domingo, por acaso, eu fui olhar, já tinha 1.500, né? Que legal. Dobrou a quantidade de pessoas assistindo lá a professora Lene. Então, obrigado a essa rapaziada que assiste depois, seja no Facebook, seja no YouTube, né? Galera que me acompanha no YouTube, somos lá 58.900. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, jornalista Flávio Azevedo, seja bem-vindo, né? Aí no Facebook nós somos 32.700 alguma coisa. Instagram e as outras mídias aí, rapaziada que acompanha, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês e sejam bem-vindos sempre. Meu amigo Rubem lá de Rio Seco, abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo seu carinho, sempre nos prestigiando e nos acompanhando. Recebendo hoje aqui a vereadora Márcia Matos, né, vereadora de Tanguá. Eu acho que essa questão da mobilidade, Márcia, que Cadinho falou aí, das calçadas, etc., é uma realidade Brasil, né? Independente de Tanguá, Rio Bonito, Rio Jardim, Rio de Janeiro, eu acho que é um problema que aflige a todos, né? Primeiro deixa eu agradecer aí, obrigada, Cadinho, pelo coraçãozinho, pelo abraço. Receba aí meu abraço também, obrigada. Ele falando me fez lembrar de uma outra solicitação que eu fiz. Você imagina a passarela, né? Aí o cadeirante passar na passarela, né? Ele então que precisa mesmo da passarela, né? Devemos todos passar, mas poxa, às vezes a gente dá aquele pulo ali, poxa, o cadeirante fica difícil de fazer isso. Na passarela, Flávio, ali, vou te falar da próxima Clínica Ego. Eles colocaram uns pilares para a moto não passar. Para a moto não passar. E aí a cadeira também não passa. Aí faz como? Aí eu fiz uma solicitação perguntando, né, para a autopista, como é que ia fazer? Tá, mas é para a moto não passar. E eu vou fazer o cadeirante. Como é que... Gente... E aí, Flávio? Eu fiquei sem... E aí eles disseram que não poderia, porque... Você sabe que eu não tinha parado para pensar em mais essa também? São muitas, Flávio. Eu sempre que passo ali, inclusive nessa passarela, né? Eu saio para caminhar com Simone, a gente sai da casa dela, e a gente entra lá em Poço dos Coutinhos, dá a volta lá atrás, né? E aí sai na mangueirinha aqui, né? O trajeto que a gente faz de caminhada, quando eu vou caminhar aqui em Tanguá com ela. E aí a gente passa pela passarela, e a passarela tem aquelas duas hastes ali para a moto não passar, né, e tal. E por vezes a gente passa e fala assim, pô, que bom que botaram isso aqui, porque realmente esses caras de moto enchem o saco. E a gente não para lembrar que nós temos outras duas rodas que também precisam passar pela passarela, que é o cadeirante. E aí, Márcia? Pois aí a gente impede da moto passar e o cadeirante também. O cadeirante também. Caramba. E aí a resposta é essa, que não tem como, que iria... Mas não tem o que visualizar ali. Ou tira e permite a moto passar e deixa o cadeirante passar, ou ninguém passa. Caramba. E aí a gente cria uma dificuldade maior para o cadeirante, porque a moto vai dar o jeito. Sim. Ele vai dar o jeito, ele vai passar ali pelo meio. Moto não... né,
tem facilidade de achar ali os... Dependendo do espírito de porco, nada dificulta. Não, né? Claro que não. Eles acham que tem 3 pistas ali, tem uma para mão. É um negócio doido, coisa de louco. Mas o cadeirante fica prejudicado. Né? A gente volta e aí? Então, se a gente for, a gente fica aqui o dia todo. Falando, e aí nós vai puxando. E aí nós estamos falando aqui de saúde mental, né? E aí vamos falar de saúde mental dessas pessoas que são deficientes, né? E aí como é que fica a saúde mental desse cara, né? Porque ele quer passar por ali, ele sabe que aquele impedimento ali não é para ele, é para um outro cara que anda de 2 rodas também aprontando. Pois é. E aí ele se sente constrangido, ele fica triste com aquilo, ele se sente impotente, aí começa a gerar aquele monte de situações. Pô, eu não posso, eu já tô aqui nessa cadeira, aí a cadeira me dá uma projeção de, aí o cara vem ali e me impede. Márcia, como é que é a questão de depressão, essas questões assim, com essas pessoas deficientes? Como é que é isso? Como é que é? Como você não, eu digo assim, qual é a realidade esse estado de deficiência deixa esse cara entristecido? Claro que deixa. Porque a gente vê umas pessoas com deficiência super de bem com a vida, muito mais do que aqueles que se dizem perfeitos, né? E a gente até olha assim e fala, rapaz, o cara cheio de limitação, está trabalhando, está correndo atrás, está buscando, etc. e tal. Mas nós temos outros também que acabam... Mas na verdade, Flávio, na minha, né, eu não sou a pessoa... Eu digo porque você lida bastante, sim, né? Mas eu acho que independe dele estar na cadeira de roda, dele ser surdo, dele ter... De qual deficiência que qual seja, deficiência, ou dele ser aí um dito normal, né? Como nós. Se fosse assim, nós não éramos para ter nenhuma deficiência, nenhum problema, né? Nenhuma tristeza, nenhuma né? tristeza, nenhuma amargura, e nós temos. Então, assim, lógico que é o que eu tô te falando. Muitas das vezes o cadeirante, ele encontra essa dificuldade e ele vai ficar entristecido por conta disso. Outro vai levar aquilo ali de boa, ou vai tentar levar aquela situação não de boa, mas tem algum que por outras coisas, ele já tem uma passagem, já tem algumas coisas ali guardadas e vai juntando. É aquela do copo d'água, gotinha, vai pingando, uma hora o cara estoura. Eu tenho conhecidos surdos que são surdos com deficiência motora, com outras várias, que são de um astral que de invejar, né? E tem outras que são... se você, assim, no olhar, você... Não tem lá grande limitação. Não tem limitação, mas aquilo incomoda. Mas aquilo incomoda demais, porque ela essa, por exemplo, que eu estou pensando aqui, ela terminou agora o 2º grau, ela é um pouco oralizada, mas ela não aceita muito a deficiência dela. Então ela quer falar, ela quer... E aí isso torna a mente dela, né, fica abala a coisa da saúde mental dessa surda, entendeu? E é a mesma coisa pro cadeirante, a mesma coisa pro deficiente visual, e a mesma coisa para... Esse oralizado, não sei se você concorda comigo, se quiser puxar minha orelha de novo, você pode puxar. Não, vou fazer mais isso. Quando eu trabalhava em hospital, assim, né, quando eu estava na enfermagem, eu percebia que esses que se aproximavam muito dos ditos normais e perfeitos, eles tinham maior dificuldade de lidar com a limitação deles, né? Porque ele é muito próximo né, esses oralizados, por exemplo, que é como chama aquele surdo, que ainda consegue falar alguma coisa. E por vezes ele se empolga numa história... e aí ele quer falar, ele tem a mesma empolgação que você de contar, que conseguiu uma gatinha, que achou uma carteira cheia de dinheiro, que conseguiu um trabalho novo, né? Ele tem a mesma empolgação que todo mundo. E aí na hora que ele vai se expressar, que tem aquela dificuldade, e o ouvinte, por vezes, manifesta um desconforto de não estar conseguindo entender, etc. Então, o sujeito fica extremamente frustrado. Né? Causa esse bloqueio aí. Você já conseguiu perceber isso, né? Que quando o ouvinte fica assim, tipo, meu irmão, fica quieto que você não está conseguindo falar, e o cara fica extremamente angustiado. Né? Imagina, tenta se comunicar sem falar. Olha que tristeza. Se coloca no lugar. É complexo. Né? Entendeu? É muito complexo. Chega na padaria e pede um pão sem falar. E aí?
Quando a gente se coloca num lugar, Flávio, você vê, muda todo o Eu fico cenário, imaginando pegar ônibus, complicado. né? Essas coisas assim Tem, muitos surdos não sabem ler. Tudo depende de comunicação, né? Então, Muitos surdos não sabem ler, tem essa dificuldade na leitura. eu lembro de um que decorou, em relação ao ônibus, ele decorou o que estava escrito, né? A figura do bairro dele, né? Escrito na frente do ônibus ali, o bairro, digamos, Praça Cruzeiro. Ele decorou aquelas letras, ele não sabia, né? Decorou e quando o ônibus vinha, ele olhava se tinha um desenho diferente, letras diferentes e embora. E aí foi a mãe dele que me contou isso. Eu falei, cara, ele andava tudo. A mãe, não, eu perguntei, mas como é que é isso? Ele anda de ônibus, etc e tal. Não, ele decorou. Ele olha assim, ele já sabe que aquela letra ali é que vai para o bairro. Então, né, assim, é aquela história do corcunda, sabe como se deita, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Ele vai utilizando da maneira que... Pois é. Mas eu fico imaginando, falando em saúde mental, que a cabeça desse pessoal deve ser muito boa, né? Porque eu acho que já era para ter surtado há mais tempo, gente. Porque quando não consegue entender o que eu escrevo, eu fico puto da vida, né? Desculpa a palavra aqui. E daí esses dias aconteceu isso. Eu escrevi uma parada aí e teve lá um monte de gente que não entendeu nada do que eu escrevi e os comentários eram todos na direção oposta. Eu falei, cara, esse pessoal não sabe ler. E eu fico angustiado quando as pessoas não conseguem entender o que eu escrevi. Eles entendem o que eles querem entender e não entendem o que eu escrevi. E eu fico imaginando esse cara que quer se comunicar. Pois é, ele não consegue. Por um momento eu me senti surdo. Eu falei, cara, mas não foi isso que eu escrevi, rapaz. O que você entendeu não foi isso que eu escrevi, pelo amor de Deus. A mensagem não era essa, né? Cara. Ô, Flávio, falando do surdo, eu acho assim, eu penso, até pelos amigos, né, surdos que conversam. Quando ele já nasce surdo, a facilidade dessa coisa da, né, como que é a saúde mental essa dele, aceitação, né? E já é mais tranquilo. Mas quando ele nasce ouvinte, ele vai perdendo isso, aí é a dificuldade. Ou por uma questão de acidente, né? A aluna que eu acompanho, ela é surda, ela está perdendo, né, a surdez gradativa, por conta de uma meningite e tal. Então ela nasceu ouvinte. Ela consegue falar. Só que ela parou ali em 3 anos. Então ela não foi nem para um lado nem para o outro. E aí ficou naquela de enquanto investiga. Aí a menina já está com 16 anos, ela não é alfabetizada, ela não... nada. E nem ela tem a língua de sinais. Olha que dificuldade. Entendeu? E o surdo, ele tem por si, a Libras é a primeira língua, né? E o português é a segunda língua dele. Então, agora a gente tem que introduzir a Libras nela, mas sendo que agora ela já não quer isso. Ela quer acompanhar os alunos, ela quer fazer o que eles fazem, ela não quer nada, nenhuma atividade adaptada. E a gente precisa incluir ela ali, lógico, tanto é que ela está na sala de aula regular. Mas precisa se adaptar a algumas coisas, porque ela não é alfabetizada. E aí ela não quer. E então, aí, como é que faz, Márcia? Pois é. Porque essa situação da pessoa não querer, traz complexo. Você tem que, além de intérprete, você tem que ter um pouquinho de psicologia. Aí vem o jogo de cintura porque também. É o jogo de cintura. Aí eu gosto do que eu faço. Então, assim, você ali é professora, você é mãe, você se coloca num lugar, você é tudo para tentar que essa aluna, que essa criança, ela... Porque assim, o que você quer então? Você quer português ou quer Libras? Você tem que... Porque ela tem que ter os dois, lógico, né? Mas ela não quer a Libras, e ela precisa, porque essa perda dela é gradativa, ela vai perder. Ela vai perder. E se ela já fosse alfabetizada e tal, ela já estava... Conseguia desenrolar, né? Conseguia desenrolar, mas ela não é. Tem coisas que ela não conhece, frutas que ela não conhece. Outro dia eu trabalhei com ela, frutas, ela não conhecia goiaba. Eu fiquei... preocupada, ela não conhece goiaba, ela não sabe escada, ela não sabe assim, não conhece. E aí, entendeu? Aí a cabeça desse adolescente me preocupa, entendeu? E aí eu peço pra mãe levar, fazer acompanhamento. E aí vale lembrar que, falando aqui de uma coisa que mexe também com a cabeça, né?
A sexualidade é normal, igual de todo mundo, né? A sexualidade Chega na é hora normal. de querer namorar, beijar na boca, Então, etc. às Então, e vezes- você tem que passar as orientações. E em alguns casos é até um pouco mais exacerbado, né? É isso que eu ia Tem falar. uma galera aí que é até Nó- mais, mais quente do que nós, normais, né? algumas vezes, isso é bem, a sexualidade é mais aflorada, né? Uhum. Digamos assim. E aí, como é que você passa? Como é que Como você que passa a explica, prevenção? Como é que você fala? Essa adolescente, a mãe tá tendo essa dificuldade já com ela. E aí? Como é que você fala? Como é que você explica? E ela quer usar roupas, né, muito curtas e tal. Situação difícil. E tem que ir no psicólogo. Aí ela vai no psicólogo. O psicólogo fala a língua dela. O psicólogo consegue entender. Ela não conhece as coisas direito. E aí, no caso, nem o psicólogo que tenha Libras consegue desenrolar, porque ela também não ela tem que ir sabe. lá. O cara tem que ter os dois ali pra conversar com ela. Porque ela tem ela usa um aparelho, né? Porque algumas, ela ainda consegue ouvir um pouquinho com essa perda que ela tá, ela ainda consegue, então ela usa. Só que às vezes ela não te entende, ela não compreende o que você está dizendo. Então, é um caso complicado. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para a professora Lene, que está aqui nos Querida. acompanhando. Zenilda diz que meu pai é super de bem, né? E ele teve AVC e ouve muito pouco. Fala aqui minha amiga Zenilda. Zenilda que pedala. Zenilda, eu quero conhecer a casa lá do céu. É lá? Ou seja, naquela casinha que você postou lá na Serra do Barbosão. Quero ir lá tirar uma foto naquela casinha lá. Eu gostei daquela trilha. Não me deixe de fora da próxima. Márcia Manhães diz aqui, boa tarde, minha amiga e vereadora Márcia Matos. Olha, Márcia Manhães mandou 3 corações aqui no emoji. Você tá certo, hein? Aí sim. 2 lá para nossa convidada e umzinho para mim, né? Tem que ser assim. Patrícia Gonçalves diz, boa tarde, parabéns pelo programa, um abraço para Márcia Matos e todos os ouvintes. Obrigado, Patrícia. Professora Helene diz que se faz necessário conscientização quando a situação é relacionada às pessoas com necessidades especiais, visto que elas também têm o direito de ir e vir sem prejuízo, né? Márcia deve conhecer Elizinho, diz aqui Zenilda sobre o pai dela, seu Pedro Rodrigues da Rua 11, na Vila Corte. Ela morava na Rua 12. Claro que eu conheço, sei quem é Zenilda agora. Um abraço, claro. Joyce Peçanha, boa tarde para você, muito obrigado pela sua audiência. Aí, viu, Zenilda? Márcia já matou a charada aqui. Zenilda, então, me conhece desde pequenininha. Agora eu tô lembrada. Claro que eu sei quem é. Márcia Manhães, um beijo, querida. Lene, eu não assisti sua live ao vivo porque eu tava no trampo, mas eu assisti depois, tá? Parabéns. Joyce, um beijo. Lene, inclusive eu falei para ela sobre essa história de trampo aqui, eu já falei para ela que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, ela não está sabendo disso, né? Não, mas é bom para ocupar a mente, isso aí também faz parte. Faz bem para a saúde mental, Márcia? Claro que faz. Eu me sinto bem, se eu parar eu vou enferjar, não dá certo não, deixa. Janeiro, tá de férias, recesso, nada, eu tô trabalhando. Eu até mandei a mensagem quando eu convidei Márcia para vir aqui, eu falei, né, por conta do recesso, né, da Câmara de Vereadores, né, então você aproveita para dar todo mundo faz isso, e é natural, as crianças estão de férias, né, etc, e tal, a família, geralmente você se organiza, né, para em janeiro conseguir dar uma esticadinha, passar uma semaninha fora, etc. E aí eu mandei esse áudio, não sei se você vai poder vir, porque ela, não, Flávio, eu tô aí, tô na área. Tô na área, claro, sempre, tô na atividade. Beleza. Ô Flávio, tava lembrando aqui também que é importante a gente, vamos lá nos autistas, nas pessoas com deficiência em geral, né? Os pais, já parou para pensar na saúde mental desses pais? A gente precisa aproveitar que Lene está aqui, Marcele, não sei se está por aí também. A gente precisa criar um mecanismo para estar auxiliando esses pais, essa saúde mental desses pais, que também é muito deficiente essa saúde mental. A gente tem, né? Todo mundo conhece alguém e precisa desse acolhimento, precisa desse aconchego. Muitas das vezes é só um abraço, muitas das vezes é 8 tô aqui, mas esses pais precisam de mais disso. A professora Lene vai trabalhar essa área, né? Ela está explicando para a gente acho aqui. que ela vai estar lá na orientação, lá se eu não me engano, na clínica do autista, né?
E ela vai trabalhar nessa parte de acolhimento aí mesmo, de receber pessoas, de conversar, etc. A gente conversava bastante sobre isso aqui em off e na hora da entrevista. E realmente, eu entendo muito isso aí. O abraço, por vezes, é a melhor resposta que você pode dar para algumas coisas, né? Sim. Você não pode, às vezes, resolver o problema, mas se só eu estou aqui, pode contar comigo, acho que isso é muito importante. É fundamental até. Quando eu fui conhecer a Clínica Escola, lá em Itaboraí, né, eu tinha um sonho dessa Clínica Escola, vou falar rapidinho, tá? Eu ficava você imaginando... falou aqui, naquela outra entrevista que você me deu aqui. Então, eu ficava imaginando você dela. isso. Então, eu ficava imaginando ela em qualquer lugar, de qualquer jeito. Quando eu fui, era todo mundo. Tem essas coisas? Você não sabe quem é o Flávio, não vê? Você visitou a da Berenice Piana lá, Da né? Berenice, Eu ficava tentando a Berenice até que um dia ela me recebeu. Aí, quando eu conheci a clínica, depois fomos lá, né? Eu, Rodrigo, o prefeito e o secretário de saúde de educação. Aí vestiram lá a camisa, entenderam, pô, foi muito bacana, se emocionaram lá com as histórias, viram a realidade e a necessidade de trazer. E aí Berenice mostrou várias ações que tinham lá e assim, coisas que ela gostaria de implementar. E dentre uma delas, que eu fiz na época da indicação, eu coloquei isso, ainda não aconteceu, mas acredito que vai acontecer, foi esse acolhimento dos pais. No momento que aquela criança está ali, né, porque ele tem um período de 1 hora na clínica, e naquele momento que ela está ali, de repente é o único momento que a mãe respira. É o único momento que ela respira. Então ali ter oficina, ter alguém que faça uma unha, sabe? Pessoas voluntárias, não precisa ser nada... Tem pessoas que querem ajudar, que tem esse espírito, né, altruísta. E aí ele tá ali, ele faz uma unha, corta um cabelo, conversa, né? Aquela história do vamos conversar, sei lá, joga, conta piada, alguma pra mãe ter esse momento. Porque eu tenho um sobrinho que foi diagnosticado agora com autismo há pouco tempo. E eu vejo esse corre da minha irmã. Aí, às vezes, eu falo pra ela, no momento que ele tá, você dá uma andada, dá uma respirada, porque senão você vai surtar. Porque tem ali os graus, né? Cada um tem a sua especificidade. E tem aqueles que tomam muito tempo, que a pessoa não consegue comer, não consegue trocar uma roupa. Então, no momento que ele tá ali, é a hora que ela tem pra respirar, pra falar no WhatsApp, pra responder. Entendeu? Então, acho que criar esse ambiente... Pra ter saúde mental também, né? Principalmente, é pra isso. Né? Esse pai, essa mãe... Não, isso é pra... Precisa desse momento aí pra isso, porque às vezes Flávio, às vezes a gente não vai conseguir atender no município o psicólogo para todos. Possivelmente, porque muita gente não vai conseguir. Como eu falei no início, é aquela constância, não é um atendimento que, oi, fala, vai, não, toma de pirona, não resolve, não é assim. E ali, ela vai levar a criança, né? Então ela vai estar ali semanalmente. Então ela vai ter aquele contato ali, alguém para conversar, não sei, alguém para fazer um... Que de repente pode ser até outras mães. Pode ser, né? De repente uma sala ali, que se faça um cafezinho ali, de repente, para jogar essa conversa fora mesmo. Pra jogar a conversa fora, porque ali ela vai conseguir voltar ao equilíbrio dela, aquele momento que ela vai sentir a respiração dela. Já pensou se tivesse yoga, eu já... Flávio, há um momento de respiração mesmo, porque... pergunta se respira. Você observa a sua respiração? Não, nem sei se respirei. Ninguém. Imagina essas mães, Flávio, ligada no 300 direto. Então, acho que assim, é muito importante. São pequenas coisas que a gente vai vendo. A gente tem um secretário de saúde que é bem envolvido, engajado. O secretário de educação está sempre presente. Um abraço para o Luciano e Rodrigo. O prefeito que tem esse olhar, né? E isso é muito importante. A gente tendo isso, a gente consegue. Nós, como vereadores, a gente não consegue fazer nada, né? A gente só pede, cria ideias e tal, e eles ali entendendo e dando, o município tendo essa prerrogativa de fazer, a gente com certeza vai estar fazendo melhor para a nossa cidade. A gente espera que avance. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CIAS, né? Eu até estive lá na inauguração, entendi que assim um equipamento muito bacana para esse acolhimento, inclusive... essa chegada, né? essa primeira chegada das pessoas com deficiência de maneira geral. E se você tem espaços como esse, tenha certeza que a saúde mental desses pais ela fica melhor um pouquinho, né? Porque o sujeito se sente amparado,
tem aqui um lugar para eu receber, para me receber, para me orientar, etc. Então, queria que você falasse um pouquinho da importância desse equipamento. Então, o CIS foi esse... É o Centro Integrado de Educação e Saúde. Saúde. Isso. O CIS, ele é o primeiro equipamento, né, do município, voltado para essa área, esse acolhimento em geral. E ali, todas as deficiências iam para ali. Agora, com a clínica escola, que a gente tentou tirar os autistas, né, que é a mesma coisa que acontece com o CAPS, que o CIS e o CAPS, eles trabalham mais ou menos sincronizado, né? Então, assim, é um equipamento de muita importância. Agora teve a sede nova, né? Você foi lá, conheceu a sede. Então, e ali, e até lá no CIS, agora a gente está tendo o espaço bilíngue lá também. A gente vai para buscar esses surdos, e aí ele já vai para ali, já tem esse atendimento psicológico, né? No CIS, se eu não me engano, tem fono também, acho que tem a parte da fonoaudiologia lá, e tem os psicólogos, mas é aquilo que eu te falei, é um equipamento muito bom, foi o primeiro da nossa cidade com relação à saúde mental, mas há pessoas, talvez nós perguntássemos, vamos dizer que não consegue atendimento e tal. Porque eu falo isso, estou falando, não é com crítica ao governo nem ao município, pelo amor de Deus. Tá tudo funcionando bem melhor. Só que assim, como a gente está falando da falta de profissional, tem essa deficiência. Então tem gente que, não funciona. Não, mas não funciona. Funciona. Talvez você não conseguiu ainda, mas funciona. Imagina sem ele. Muitas pessoas que estão ali, tem pessoas que estão ali que estão no acompanhamento já há algum tempo, estão sendo evoluídos, outros já saíram, conheço pessoas que tiveram alta. Então assim, o serviço funciona, o atendimento é prestado e é bem prestado. Só que nós vamos sempre estar buscando melhorar para tentar atender a todos aí na igualdade, né, Flávio? Não, e assim, cara, a gente percebe que muito pela fala da Marcele aqui quando ela estava, né? Existe uma ciência do governo de Tanguá de que precisa ser ampliado isso, né? Mas aí tem questões orçamentárias também, né? Tem toda uma... E eu acho que vale a pena ressaltar também, Márcia, que pelo menos Marcele colocou aqui, eu não sabia, e a Prefeitura de Tanguá custeia isso, né? A questão da Clínica Escola do Autista, por exemplo, é orçamento municipal isso, né? Eu achava que tinha alguma rubrica do Ministério da Educação, alguma coisa que vinha de recurso federal, sei lá, de algum lugar. Não, recurso próprio que é colocado ali para manter essa estrutura. Acho que é importante falar isso. Sim, né? Muito importante. Até o momento, né, o prefeito matou no peito e eu vou fazer. Entendeu? Assim, foi muita coragem. Ele podia fazer igual todo mundo, né? Falar assim, não tem grana para isso não, cara. Não tem dinheiro, não tem nada destinado. A ideia é boa, mas eu vou tirar dinheiro. A ideia é boa, mas vamos deixar para frente, porque não dá. Mas ele matou no peito e disse, não, vamos fazer, vamos tirar daqui, vamos colocar ali, a gente tem que tirar o chapéu aí pro prefeito, né, e agradecer, porque se ele... É o que você acabou de dizer. Se ele era talvez mais fácil para ele dizer que não teria como. Muito mais confortável. Né? Muito mais confortável. Teria a argumentação totalmente... Não tem por aqui, só aí tá por aí, não tiver, beleza, vamos deixar para frente. Mas não. E é recurso do município, a gente busca, né, parcerias, aí, emendas parlamentares, né, algum deputado que queira contribuir, a gente está aqui para receber. A clínica precisa... Além do quadro dos profissionais, a gente tem ali a sala de fisioterapia que ainda está sendo montada, e isso tudo porque exatamente por isso, porque é recurso próprio, é um pouco da educação que tira aqui, é um pouco da saúde que joga para cá, para poder não perder esse serviço, né? E melhorar sempre. O prefeito, quando inaugurou, ele até falou, Berenice falou, você tem certeza? Porque aqui em Itaboraí também é recurso próprio. Não, se Itaboraí consegue, a gente também consegue. Somos menores, mas vamos fazer de acordo com, né, o tamanho do município, não é isso? E é o que aconteceu, graças a Deus já dando certo, e a gente espera que só evolua. Perfeito. Sou mãe de autista e sei como faz muito bem para nós um papo com outros pais. Mais uma vez, gratidão a Márcia Matos. Escreve aqui a Patrícia Conceição Gonçalves.
O meu amigo Edson Matias diz que tem uma sobrinha, neta, que tem autismo leve, tem 9 anos e não fala. Emite sons sem abrir a boca como se fosse uma fala. Às vezes dá para entender algumas coisas que ela pronuncia. E ele pergunta aqui, será que tem alguma possibilidade dela vir a falar normalmente com os tratamentos, etc. e tal, ou não? Claro, tem. Ela tem 9 anos. 9 anos. Tem, claro que tem a possibilidade dela vir a falar, tá? Porque tá fazendo fono, tá fazendo os tratamentos, tá fazendo psicólogo, ela deve fazer todos esses tratamentos, eu acredito, e ela tem tudo para evoluir. Tem aquele autista que demora mais para falar, e tem também, Flávio, a gente tem que ser, né, realista, que tem aquele que não fala. Mas se ela balbucia, né, pelo que eu tô vendo, ela balbucia. Então, assim, eu acho que ela, investindo aí na fono e nos outros tratamentos, que ela tem tudo para vir a falar, com certeza. E importante ressaltar também, Edson, né, e aí vai um pouquinho aqui do que eu conheço, né, por conta da minha experiência na enfermagem. Não é dizer que não fala porque não quer, porque não consegue. Às vezes o autista ele não fala porque ele não quer. Porque no universo dele não está afim de conversar. É uma das especificidades dele ali, né? Ele não quer falar. Não está afim de falar, né? Não é que ela balbucia aí, né? Ela solta os sons. Eu cuidei de alguns autistas no meu tempo de enfermagem, que a mãe chegava dizendo que não estava falando, mas daqui a pouco o cara soltava lá uma frase perfeita, né? Melhor do que a minha. Porque o autista tem o tempo dele, né? Exatamente. Ele não quer falar naquele momento. Então, eu falava assim, ué, mãe, mas ela disse que ele não falava. Mãe, mas que danado, rapaz. Me fez passar vergonha. Me fez passar vergonha aqui agora, na frente dos outros ele fala. Então. E como a gente, né, estuda tem uma disciplina na enfermagem chamada psiquiatria, a gente sabe desse universo, né? Assim como tem um monte de criança que não é autista, na casa dos outros come alface, e na casa da mãe quer saber de alface, né? Eu fazia acampamento com a garotada de igreja quando era mais novo, e aí chegava lá no acampamento, né? Nós fazíamos as gincanas, e quem comesse a comida toda, inclusive a salada, inclusive o alface. Exatamente. Não, a salada, couve, alface, chicória, o que tivesse de verde lá, era ponto dobrado, né? Então vamos comer. Todo mundo. E aí, cara, eu de vez em quando via lá os coleguinhas empurrando alface na boca do outro. Lá, rapaz, nós vamos ficar sem 20 pontos se você não comer. Quando a mãe chegava e achava, às vezes quando a mãe ia lá no acampamento visitar, chegava lá, achava a molecada comendo verde, mas esse, Flávio, eu tenho que levar você lá pra casa, porque esse miserável não come nada em casa. Ele faz a gincana. Você não faz gincana? Faz a gincana, que rapidamente eles comem. E com isso, muito... Então, assim, desculpa até fazer uma brincadeira, Edson, mas o autista tem muito disso. Às vezes ele, não é dizer que ele não faz, ele não quer fazer determinada situação. É o momento dele, não tem jeito. E Elias Oliveira, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui. Eu lembro que esses dias eu contei aqui, Márcia, um paciente que eu tinha no Hospital Colônia, no tempo que eu trabalhava no Hospital Colônia, era um paciente normal, né, paciente psiquiátrico, né, mas um cara saudável, jogava futebol, corria, normal. Um belo dia, ele não saiu da cama. Fomos lá ver que tinha um paciente. Não, eu não ando não. Mas como você não anda? Tá doido? Jogou bola ontem? Não ando não. Esse cara nunca mais andou. Meu Deus, ele não, atenção, gente, esse paciente que jogava futebol, corria, andava normalmente, um belo dia ele disse que não andava. E não teve santo que fizesse ele andar. Simplesmente não andou mais. Mas rapaz, não ando não. Mas não, você andou ontem, rapaz, andou anteontem, lembra que você jogou futebol, então, mas agora não ando mais não. Cismou, olha a mente. Virou cadeirante. Olha isso. Virou um paciente acamado. Né? Então assim, cara, e aí, Edson, o autista às vezes ele tem uma pegada dessa também. Não é quer dizer que ele não faz, ele não quer fazer. Por razões que, desculpa, mas não foi possível descobrir, porque a mente humana é uma coisa muito complexa. Mas daí a importância, né, das terapias, né? Daí a importância da fono, da psicóloga. Eu estou falando assim, é importante a gente fazer essa ponderação aqui para o Edson que está fazendo essa pergunta, porque nós temos algumas doenças, né,
desse trato, que às vezes a pessoa não faz porque não consegue fazer, né? Tem lá alguma questão de paralisia cerebral, por exemplo, essas coisas assim, né? A pessoa não consegue executar, às vezes, a marcha, a fala mesmo normal, né, etc. e tal. Mas no caso do autismo, nós temos muitos desses casos que o sujeito consegue fazer, mas ele não está afim de dar o ar da graça. Então, e não se sabe por quê. E ele não vai fazer igual esse senhor que disse, eu não vou porque eu não quero. Ele nem fala que ele não quer. Ele não quer e o mundinho dele ele não vai falar. E aí vai da gente, né? Da gente não desistir. Eu tive um amigo autista na infância e ele sempre participava das conversas conosco. E assim, a gente aprendeu que não precisava estar puxando por ele. Íamos conversando, contando piada, falando, ele está sentado ali. Do nada ele começava a contar uma história. Entrava na conversa e se calava também com a mesma... Não adiantava, mas como é que é isso aí mesmo? Como é que foi o negócio mesmo? Já era. Quem perdeu... a piada? Exatamente. Quem perdeu a piada ficava sem perder. Ele falava perfeitamente, ficava quieto a maior parte do tempo. De repente, do nada, ele contava uma história e quem não entendia já era. Era igual o gol no estádio, né? Primeira vez que eu fui ao Maracanã, saiu lá o gol, eu fiquei procurando o replay. Não tem replay, tem que esperar chegar em casa para assistir. Então é mais ou menos isso. E aí a gente ficava olhando para ele assim, a gente falando e olhando para ele, que sabia que de repente ele ia contar alguma coisa, e ele falava rápido e a gente não conseguia. Porque, embora não tivesse essa cultura da inclusão, mas ele era um bom amigo, era um bom colega, estava sempre junto, a gente queria escutá-lo, né? E a mãe dele já tinha dito, não, ele tem uma doença chamada autismo, não sei o quê, tal. Ainda muito primórdio, ainda a história, né? Mas ele participava, sim, não falava, mas de vez em quando contava uma parada, se calava de novo e ficava quieto, meio catatônico, assim, olhando para frente. E a gente achava até engraçado aquele personagem, né? E assim, é uma questão de saber lidar mesmo, né? De conhecer como funciona. Ô Flávio, meu sobrinho, né, eu te falei, é autista, né? E ele não fala também. Quer dizer, ele fala quando ele quer falar. É o que a gente está falando aqui, né? Aí minha irmã fala, ele não fala. Não, ele fala se ele quiser falar. Aí do nada ele fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, de trás pra frente. E vai pra frente, volta pra trás. Começa a falar inglês, ele quer conversar em inglês. Pô, Miguel, não dá. Quer falar livre, a gente já consegue. Inglês não tem como. Aí eu acho que mandarim é uma outra que ele tem uma pegada. Mas assim, a gente não consegue. Se desenrolar o inglês com ele, talvez você consiga um diálogo. Mas ele não quer falar português. Ele deve achar que a gente é limitado, né, Flávio? Logicamente. Turma atrasada que botaram aqui perto de mim, cara. Meu Deus do céu. Tô lá na China conversando mandarim, esses caras estão de sacanagem comigo. Aí eu fico, às vezes, eu não sei nada de inglês, sem falar nada. E aí outro dia eu falei, acho que ele é my mother. Uma coisa assim que eu falei pra ele. Aí ele olhou pra mim e caiu na risada. Eu falei, gente, esse garoto não é possível. Ele tá entendendo e tá só tirando ainda, né? E que idade ele tem? Ele tem 3. 3 anos? Aí eu falei, gente, não acredito que o Miguel tá rindo do meu inglês. Da sua dicção. Da minha dicção. Eu falei, parei, Miguel, tô fora. Mas aí, assim, voltando aí a filha do seu ódio, você não vai falar a hora que menos esperar, a hora que vai soltar uma lá. É verdade. E é isso. Verdade. Por aí. E mandar um beijo pra Patrícia. Patrícia aqui. Patrícia é mãe do Gustavo. Conceição Gonçalves. Gustavo é um príncipe aí. Gustavo fez um desenho pra mim que tá lá guardado, Patrícia. Lindo. Ele adora cachorro. Ele faz cada desenho com cachorro maravilhoso. E aí ele fez um pra mim com dedicatório e tudo. É mesmo? Tá guardado. Legal. Muito bacana. O Edson pergunta aqui, mas a fonoaudiólogo ajudam, né? Sim, nessa questão do desenvolvimento. Claro, né? a fono e Fala o um pouquinho, então, aproveitando a pergunta do Edson, a importância de ter esses especialistas multidisciplinares. É o estímulo, né, Flávio? Tem que ter ali a fono e o psicólogo, porque por mais que em casa nós tentamos aí estimulando, interagir, mas aquela coisa, santo de casa não faz milagre, e é aquela coisa de só come alface na casa do colega, é mais ou menos isso. Então, e o psicólogo e a fono, eles estão ali para isso, né? Tem uma abordagem técnica também, né, profissional. Né? Lógico, e faz toda a diferença. Então, é importantíssimo esse acompanhamento. Eu falo que tem que ter, não abra mão desse acompanhamento fono e psicólogo, principalmente.
É claro, Edson, que a companhia do vovô, que é a sua, é extremamente importante também. Mas, e aí no caso esse carinho aí, é verdadeiramente multidisciplinar, né? O vovô, o papai, a mamãe, os profissionais, claro, né? Essa galera toda junto, né? A fala é essa, né? É uma terapia multidisciplinar, porque ali o vovô tem a função do vovô, que ninguém pega, o pai, a mãe e a fono, psicólogo e as outras terapias, né, que são também muito importantes. Porque cada um ali, Flávio, precisa a terapia direcionada, né? Não são todos que precisam de fono, todos que precisam de psicólogo, todos que precisam da TO. Tem aí a educação física, a fisioterapia, tem outras coisas, né? Inclusive lá na clínica também a gente quer colocar arte-terapia, musicoterapia, que é muito bacana para o desenvolvimento. Indiquei ecoterapia, que também é muito bacana. Pois é, então, eu ia até falar sobre a ecoterapia exatamente agora, estava lembrando isso aqui, e falar um pouquinho sobre a questão da psicomotricidade, né? Que é uma outra carência grande também nas áreas todas da deficiência, tal qual a terapia ocupacional que você estava falando aí. E a ecoterapia, nós temos uma quantidade de pessoas deficientes que, sobretudo crianças, né, que o resultado é importante, que é colocar em cima do cavalo, e eu não sei como é que funciona bem, mas parece que a marcha do cavalo, aquele movimento que o cavalo faz, gera uma série de estímulos, isso, Márcia? É isso mesmo. Eu não sei, assim, tecnicamente falando como que é, mas, assim, por pessoas, se eu não me engano, até o Gustavo já fez, acho que a Patrícia já falou isso comigo. Rio Bonito tem, é um serviço de muito sucesso, inclusive, né? Ainda tem? Tem. Então, se eu não me engano, o Gustavo fez. E é isso, ele, assim como a musicoterapia também, mas a ecoterapia, segundo os relatos, né, funciona muito bem, assim, a procura dos pais, parece que essa interatividade com o animal também, que acaba se tornando uma coisa meio lúdica, né? Que a criança ali em cima do cavalo, ali, é meio que como uma pegada de bichinho de estimação, isso, né, aí. E tal. Tanto é que tem alguns autistas também que gostam muito de cachorro. Eu não sei se esse menino, Gustavo, tem em casa, mas o meu sobrinho, às vezes eu levo minha cachorrinha pra lá, né, que minha irmã não tem. Mas essa coisa, o animal, né, Flávio, é impressionante como que faz bem, né? E não é diferente para essas pessoas com autismo. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu sei que o autista ele tem essa dificuldade de lidar igual nós lidamos, né? Com a questão do abraço, né? Tem a história que eu sempre falo aqui da Temple Grade, né? Que é uma autista de alto funcionamento, que chama, né? E ela inventou a máquina do abraço. Porque ela achava que os abraços das pessoas eram molhados e muito apertados. A realidade era essa. E ela, no seu alto funcionamento, né, era uma autista, ela falava, etc. e tal, mas assim, uma parada meio que também autodidata, né, o autista de alto funcionamento, dependendo da situação também, ele é um sujeito inventivo, né. Há quem diga que o Thomas Alva Edison, por exemplo, o inventor da lâmpada elétrica, do microfone, esse aparelho aqui que eu estou falando, era um sujeito meio autista. Tanto é que foi tocado para fora da escola com 11 anos de idade. Não sei se vocês sabem dessa realidade, né, galera que está acompanhando a gente, mas o Thomas Alva Edison chega em casa com 11 anos, um bilhete que o professor mandou para a mãe, né? E a mãe pegou o bilhete, leu, e o menino perguntou: mãe, o que o professor diz aí no bilhete? A mãe falou: olha, meu filho, o professor está dizendo que a partir de hoje você não pode ir mais para a escola, porque você é um menino muito inteligente, você tem mais inteligência que os seus coleguinhas, eles não conseguem te acompanhar, e você vai ter que estudar em casa com a mamãe agora, que a mamãe consegue dar a velocidade do ensino que você precisa. Então você vai estudar em casa com a mamãe agora, que a escola está muito pouco para você. E os tempos foram passando, Thomas Alva Edison se tornou o grande inventor, com mais de 1000 invenções patenteadas, a mais importante delas a lâmpada elétrica, né? E depois de algum tempo, o Thomas Alva Edison, parece que quando a mãe dele faleceu, alguma coisa assim, encontrou o bilhete que o professor enviou para a sua mãe, né? Que dizia o seguinte: mãe, o seu filho a partir de hoje não é mais bem-vindo aqui na escola, porque esse moleque é maluco, é retardado, então não dá mais para a gente ter ele aqui não. E a mãe leu exatamente ao contrário para o filho, e esse menino maluco se tornou Thomas Alva Edison, né? E assim, galera, esse pessoal
Albert Einstein, né? Todos eles são meio fora da curva, realmente, né? Tem meio que o universo deles aí, Isaac Newton, né? Freud, esses caras todos que nós conhecemos como gênios, né? Eles são meio fora da curva nessa questão da lógica normal nossa aqui. E a Temple Grade não é diferente. Ela é autista, de alto funcionamento, e ela inventou a máquina do abraço. E eu cometi, ontem num passeio de barco que eu fiz, uma coisa muito feia, que eu não sabia. Tinha um menino, veio que chegou com a mãe, e a mãe falou, senta ali, fulaninho. O banco era mais alto, né? E eu, cara, da minha boa vontade, peguei o garoto pelo braço, coloquei ele sentado. E ele desceu na mesma hora e ficou perto da mãe. Eu já conheço, né? Lidei com criança, adolescente durante muito tempo, tenho filho, né? Fiquei quieto. E aí depois eu ouvi, passou uns 20 minutos, eu ouvi a mãe dele conversando do lado assim com alguém, ela não me falou nada. E eu vi ela falando, não, porque Elisinho é autista. E aí eu entendi o que aconteceu. Né? E eu lembrei logo da Temple Grade, né? E fiquei imaginando na cabeça do menino autista, né? Quando eu peguei ele assim pelo braço e coloquei ele sentadinho, ele deve ter achado horroroso aquilo que eu fiz. É verdade. Mas, então, quer dizer, gente, é uma parada que é cada um ao seu tempo, né? E a Temple Grade, ela fez essa máquina do abraço. Não é dizer que ela não gostava de ser abraçada, ela só não gostava do abraço molhado da tia Mary, se não me engano. Inclusive no livro que ela escreve, ela diz, o abraço da tia, que parece que era uma tia gordinha, que suava muito. Ela explica isso no livro, né? Então ela inventou a máquina, que o abraço era exatamente, ela ligava o botãozinho e o abraço apertava exatamente de acordo com o que ela queria. O aperto que ela achava que era ideal, e não o que o outro achava que era ideal. Então assim, gente, vale a pena pesquisar a história da Temple Grade, que é uma autista de alto funcionamento suíça, australiana, é alguém de fora mas é uma pessoa super respeitada, tem doutorado, tem mestrado, etc. e tal, e ela domina muito essa questão das limitações da deficiência dela, e é uma especialidade, uma sumidade no assunto autismo, porque ela é uma especialista em autismo e é autista. Então, né? Tem todas essas questões. Sobre a ecoterapia, vamos lá, tem uma galera aqui comentando, né? Que bate-papo leve e esclarecedor. Parabéns, Flávio. E a vereadora Márcia Matos, né? Sou só gratidão por abraçar essa e outras causas tão importantes. Quem escreveu isso aqui é o Eduardo Martins. A Luciana Lu diz que a ecoterapia ajuda no equilíbrio, coordenação motora e diminuição dos movimentos estereotipados. Meu filho fez em um projeto uma vez. Acalma, ajuda muito, né? E a Patrícia diz, isso mesmo, meu filho fez e ajudou bastante. Então, Márcia, realmente, se você tem esse projeto aí, você já apresentou o que você estava dizendo, né? Vamos buscar atrás dessa novidade. E em Rio Bonito tem o serviço, né? E é muito legal, muito bacana. Os resultados são muito bons, mas tem toda uma questão também de área que precisa ser muito específica. Rio Bonito deu sorte porque tem aquela área lá da Secretaria de Agricultura, que tem lá alguns cavalos, tem uma estrutura lá que foi preparada para um outro fim, mas que acabou servindo para receber a ecoterapia. Se não me engano, é o único setor de ecoterapia coberto do estado do Rio de Janeiro. Eu lembro que quando eu fui secretário de comunicação, eu fiz essa reportagem. Não sei se já tem outro, né? Mas lá em 2014, quando eu fui secretário de comunicação, era a única ecoterapia com cobertura. Então, mesmo chovendo, você consegue fazer o tratamento das crianças, né? Porque o outro espaço que tinha, outros 2 espaços que tinham, bons também, mas eram abertos. E aí quando chovia, a criança que estava marcada para aquele dia não conseguia fazer então está aqui a ecoterapia importante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você voltar a falar sobre isso. Já apresentou? Então, já apresentei É uma indicação. É uma indicação. Eu fiz em forma de indicação, fiz em forma de projeto de lei. E aí a cada ano, né? Sim, quando muda o exercício. Vira ali o exercício, a gente tem que refazer se não foi feito. E aí vou reapresentar novamente, já está preparado. Nós tínhamos, Flávio, estava praticamente assim, acertado. Foi até uma coincidência quando eu indiquei, que eu fiz indicação e aí o colega lá do Aras falou, pô, o prefeito falou isso comigo, parece que conversaram, mas não foi coincidência mesmo, a gente pensou junto. E só que depois, se eu não me engano, foi depois que o Maurício do Aras faleceu,
que isso, eu acho que foi, não tô me lembrando, se eu não estiver falando besteira, mas acho que foi isso, que o negócio deu uma... Mas estava acertado para ser lá no Aras. E Tanguá tem mais de um Aras, né, para dizer a verdade, né? Pois é, tem mais de um, entendeu? Então seria uma parceria ali, né? Então tem que haver essa... Mas aí essa parte já não cabe, né? A nós, e depende do interesse também da pessoa. De repente parte, esse seu Maurício aí, que não está mais entre nós, infelizmente. Gostaria, né? Teria o interesse, né? De repente os outros... O outro empresário, outro, né, não tem esse interesse de fazer essa parceria. Infelizmente nós não temos, né, uma área própria para isso agora, então a gente fica aí na dependência desse local. E é isso. Minha gente, recebemos aqui na tarde de hoje a vereadora Márcia Matos, de Tanguá. Em nossa pauta aqui, deficiência, tudo amparado aí na campanha Janeiro Branco, né? Amanhã vocês estão convidados a estar conosco aqui, que eu recebo Rosane Tinoco, que é da Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Vai estar conversando aqui conosco, ela é psicóloga, vamos estar batendo um papo também com Rosane sobre saúde mental, e ela vai trazer, ela faz parte da rede aí, no caso da Saúde de Rio Bonito, trazendo também alguns cenários para nós conversarmos aqui. Embora a pauta seja única, saúde mental, desde o dia 2 de janeiro, eu não repeti um programa aqui. Talvez a gente até toque em assuntos assim que falou com ele, mas, por exemplo, a abordagem que nós fizemos hoje aqui com a vereadora foi totalmente diferente de tudo que nós tínhamos abordado. E eu já recebi outras pessoas aqui de Tanguá, né? Não falamos a mesma coisa, né? Então, por isso que eu fiz essa junta disciplinar aqui, trazendo tantos profissionais para estar conversando conosco, né? O Elias Oliveira diz aqui, muito bom, Deus abençoe vocês, né? Se não fossem as terapias, nem sei como seria meu filho hoje. Foram anos e hoje só gratidão, escreve aqui a Patrícia Gonçalves. Então eu tenho amanhã aqui, pessoal, a Rosane Tinoco, que é psicóloga, o meu amigo Rafael Sodré, que é policial militar do Batalhão de Operações de Polícia Especial, né? O do BOP, vai estar conosco na quarta-feira. Vamos falar sobre saúde mental da moçada da polícia e a sociedade, como que ele vê a questão da sociedade, essa preocupação que nós sempre temos com a segurança pública. Recebo o professor de Educação Física e secretário de Esporte de Rio Bonito, Bernardo Borges, na quinta-feira, dia 26, vamos falar sobre a importância da atividade física, né? Mais ou menos igual conversamos sobre a questão da ecoterapia, da educação física, para a saúde mental, né? O sujeito que corre, que pedala, que caminha, qual é o efeito disso na vida das pessoas. E no dia 27, meu amigo Léo Peclar vai estar conosco aqui conversando também sobre saúde mental. Um abraço grande aí para essa moçada. Muito obrigado a vocês que estavam nos acompanhando. E Márcia, suas palavras finais, acrescente aquilo que você acha que eu esqueci de perguntar. E muito obrigado por essa tarde aqui de aprendizado, né? Eu já não falo mais necessidades especiais, é deficiente. Ainda bem que voltamos ao tempo de antigamente. Nós falávamos assim antigamente, né? Não muda mais não, gente, pelo amor de Deus. Flávio, então, é muito importante, né, falar sobre isso. Como você disse, o mês inteiro e a gente, né, nós repetimos, não repetimos aí. Assim, uma gama muito grande de pessoas com algum tipo de transtorno, né? Segundo dados da OMS, 2022, mais de 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de transtorno mental, 14% deles são adolescentes. Então, assim, um número muito grande de adolescentes também. E o que preocupa, né, que eu volto lá na escola, né, naquela coisa de que a escola tem que ter psicólogo, tem que ter o amparo, porque senão a gente não, se a gente talvez tratar ali, aqui fora a gente não tem essa demanda tão grande. Talvez é só uma adequação, né? Não sei, eu fico imaginando, tentando coisas para melhorar isso tudo, né? E aí é isso, é esse bate-papo aqui, que é muito produtivo. Eu espero que quem nos assistiu tenha tirado, né, algum proveito aí da nossa fala. A gente tá aqui no intuito de esclarecer e conhecer, trocar ideias. Patrícia falou, muito importante viu o que eu te disse? Aquela coisa do bate-papo das mães, isso é muito importante. Sim. Então, seja lá com um profissional ou não, criar esse momento, né, dessa interação ali, na hora
daquela conversa fiada entre mães, né? Seja lá, fala o que quiser, mas tem aquele momento delas ali. E no mais é te agradecer mais uma vez por estar aqui. Para mim é muito bom estar aqui com você, ter esse convite. Você traz tantas pessoas aqui, né, que fundamentadas, e eu fico honrada de estar aqui com você. Te agradeço. Prazer nosso. E a todos os ouvintes que tiraram aí um tempinho para estar aqui nos assistindo, acompanhando a gente. Obrigada e gratidão. Já vou deixar aqui um convite para Márcia. Em março, aliás, ela já até fez parte desse quadro no ano anterior, no ano retrasado. Em março eu recebo aqui no programa Flávio Azevedo só mulheres, por conta do Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8. Então, no mês de março, só entrevisto mulheres, né, de segmentos variados. Né? O primeiro ano que eu fiz isso, Márcia esteve aqui conosco, né? E eu quero convidar você para esse ano estar conosco aqui de novo, para batermos um papo, né, em alguma data de março que você escolher. E aí vai ser exatamente igual eu fiz aqui com o Janeiro Branco. E todos os dias vai receber aqui uma mulher de segmento diferente, né? Eu trouxe aqui a vereadora, empregado doméstico. No Dia Internacional da Mulher, ano passado, eu trouxe a minha mãe, para ela falar da mulher na sociedade. A pergunta básica é essa: o papel da mulher na sociedade à luz, né, da sua experiência de vida, etc. e tal. Mamãe esteve aqui conversando sobre o papel da mulher na sociedade e tal, foi bem legal. Cadinho, inclusive, pediu para me mandar o programa, né, que está disponível no meu canal no YouTube, os programas todos. Tem que procurar lá, Cadinho, para te mandar. Assim que eu chegar em casa, eu te mando. E aí fica o convite aqui, Márcia, para você estar aqui representando as mulheres e falando desse papel da mulher na política, né? Você que chegou aqui de uma correria, né? Você está fazendo sempre um monte de coisa ao mesmo tempo, além de ser uma vereadora, está sempre trabalhando em atividade, etc. É mãe, é esposa, né, etc. São muitas as funções, não é isso? né? É verdade. Para a gente falar dessa mulher moderna de hoje que tem que estar jogando nas 11 e ainda atuar como gandule técnico e massagista. Exatamente. É isso, é isso? Flávio, é isso mesmo. Então, assim, eu aguardo vocês também, né, para conversarmos sobre isso em março. E aproveitando então, já que a gente vai falar, né, sobre a mulher, não que não seria importante, para mim seria de fundamental importância, porque pena que ela não pôde vir. Eu me comprometo em trazer a intérprete, porque aí é uma pauta aí para as mulheres e para chamar aí a comunidade surda para estar participando aí com você, que é muito importante. Vai ser um prazer. Se você já quiser deixar a data alinhada, né, até para poder ela também se organizar, de repente, né, por causa desses desencontros podem acontecer. Só não pode ser terça e quinta, porque a gente vai estar em sessão. Sim, não. Mas aí você tem o mês todo para escolher o que você quiser. Então tá bom. Sem problemas. Então, mês de março, já estou avisando a vocês aí, mês de março nós teremos essa pauta específica voltada para a mulher também. Já fiz uma lista lá, já tem umas 15 já na minha listagem lá, gente que vai estrear, gente que nós vamos repetir, vai ser bem bacana. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a vereadora que esteve conosco aqui, convidá-los para amanhã às 15 horas estarmos juntos aqui novamente com mais um programa Flávio Azevedo. Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada amigo que está sempre aí nos prestigiando. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho e vamos ficando por aqui. Valeu, gente. Abraço grande. Abraço. Valeu, tudo de bom. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.